É porque eu vou te falar uma coisa pra você. O cara pode ser ótimo. Ele não sabe lidar com pessoas. Pronto, acabou. A gente precisa olhar para esse cliente também, para que toda a família consiga, Sim, né? sim. O filho, pai, mãe, irmão. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor e empreendedora, 4ª temporada do EmpreendaCast, e eu prometi pra vocês uma temporada recheada de coisas legais e gostosas. Nesse daqui, a gente vai falar de chocolate. Nesses 4 anos de EmpreendaCast, eu já trouxe muita coisa que eu gosto, mas acho que eu nunca tinha falado de chocolate. E agora de uma marca que eu já tinha contato. Foi muito fácil na hora que eu bati a possibilidade de conversar com eles, falar assim, eu acho que eu quero. Não só o chocolate, mas conhecer a história por trás da construção dessa marca. O que é democratizar o acesso ao fundi, né? Talvez esse episódio saia um pouquinho mais perto, estamos no meio do verão, mas esse episódio aqui você pode estar ouvindo num momento bem gostoso aí do inverno, do fundi. Mas será que comer chocolate e fundi é só no inverno também? Vamos descobrir tudo isso nesse episódio, como ganhar dinheiro com chocolate, como construir quiosques em shops, como sobreviver e se reinventar numa pandemia e principalmente uma coisa que eu quero aprender muito nesse episódio, como empreender em família sem ter briga, ou tendo briga empreendendo. Vamos entender como que é isso daqui, mas eu vou deixar os dois se apresentarem, nome e o que fazem nessa câmera aqui, começando pelas damas. Diga quem é você. Meu nome é Vanessa Macena e eu sou cofundadora da Mundo de Chocolate também. Muito bem. E quem Legal, é você? Legal. Ivan Macena, eu sou formado em Engenharia e Administração de Empresas, né, pós-graduado em Comércio Exterior e MBA em Gestão de Negócio Estratégico. E sou o CEO da FDA, que é a empresa onde detém toda a tecnologia, as patentes dos equipamentos que a gente utiliza dentro dos nossos negócios. E já operei muitos anos no mercado aberto, né, empresa privatizada, e de 20 anos para cá a gente iniciou esse projeto aí chamado muito grande aí, Mundo de Chocolate. Né? Muito grande, um mundo. Agora eu quero saber o seguinte, os tubos e conexões da sua casa são tigre ou são amanco? É uma coisa principal, tem que ser tigre, né? Tem que ser tigre. Deus me livre de poder usar outra marca. Muito bem, eu também, meu pai teve material de construção, né? E a gente aprendeu desde pequeno que tubos e conexões é tigre. Tem que ser tigre, pelo amor de Deus. E aí vem a patinha, assim, né? Os melhores comerciais. É só 3% da sua obra, não vale a pena arriscar, não. É isso aí. Então, muito bem. Aí, tudo tigre. De cor. Né? Temos aqui um propagandista vivo, né? Deve estar aí nas folhas de funcionários, né? Um antigo colaborador de vocês aqui, daqui a pouco ele conta qual é a relação dele com a Tigre e por que ele monta a empresa dele. Agora eu quero saber o seguinte, Ivan, o chocolate, principalmente o fundi, nesse verão que a gente está vivendo agora, de quase 38 graus, é normal a galera comer? Porque assim, eu como chocolate a qualquer momento. Não tem hora, né? Não, pra mim não tem hora, mas assim, quem me vê na câmera e quem me conhece no dia a dia sabe que eu tenho peso e estrutura pra isso. Mas eu quero saber se o brasileiro, na sua geral, come chocolate o tempo todo? Ele come. A Mundo de Chocolate, ele vem tirando esse cenário de que fundir precisa necessariamente ser do inverno. Por quê? A gente tem toda uma tecnologia em questão de temperatura que a gente entrega o produto para o cliente final. Então, o chocolate está na temperatura ideal, que quando ele encontra com as frutas frescas, que ficam refrigeradas, a gente consegue deixar a sobremesa numa temperatura, né, não necessariamente para o inverno, nem para o verão. Você consegue comer o ano inteiro. Agora, eu vou te falar, hein? Quem que foi que inventou esse negócio de misturar fruta com chocolate? Da onde saiu isso, né? É francês, na verdade, por isso que o nome é fondue, né? É o nome da França. É que quando você pergunta hoje, essa mística que existia antigamente, né? É chocolate quente? Na verdade não é quente, né? Ele é 38 graus, que é a temperatura do corpo, né? 37, 38 graus. Sim. Então, a pegada principal é porque assim, ó, hoje a gente vive num mercado que tem cada vez mais as pessoas estão tomando consciência, né? Do que é bom para mim, do que é bom para meu filho. Então, esse mercado, ele é um mercado que não tem volta. Então, hoje, os nossos produtos, eles são frutas, e são frutas naturais. Um chocolate, a gente tem uma parceria, na verdade a gente passa para falar nisso, a gente tem uma parceria com uma empresa belga, de origem belga. Que legal. Formulação belga. Que é um chocolate que não tem gordura trans, não tem gordura hidrogenada, então... É um chocolate do bem. É um chocolate do bem. Então, você está pegando hoje um pós-alimentação saudável. Então, você está dando para o teu filho, você está adquirindo um produto saudável. E hoje é muito difícil a gente encontrar isso, né? Eu sou formada em gastronomia
fiz curso de chocolatier, fiz o curso de gelato na escola francesa aqui em São Paulo. E quando você pensa em alguma sobremesa, todas elas, fora o nosso fondue, ou ele é base de farinha branca, né? Ou ele é um bolo, ou ele é uma torta, ou ele é um waffle, que todos são igualmente gostosos, mas quando a gente vem para essa pegada do natural, quando você entrega um chocolate sem adição de gordura hidrogenada, ele só tem a gordura do cacau, ele é um chocolate nobre. Com a fruta, você consegue trazer uma sobremesa, né, saudável, leve e tão gostosa quanto qualquer outra torta, enfim, sorvete que a gente consegue entregar. Você abriu pra mim o leque das sobremesas e você estudou isso. Uma vez, né, eu sou católico, e a minha mãe ensina que no dia de São José, se você tiver um desejo muito grande, você faz uma promessa. E aí você diz que não vai comer algo, né? Independente da sua religião, minha mamãe me ensinou isso, mas eu vou contar pra você. Um dia eu caí na besteira de prometer não comer chocolate. Acabou as possibilidades de eu me divertir na minha vida, de eu me alimentar, porque tudo vai chocolate, né? Tudo. Na escola de gastronomia, principalmente francesa, acho que o chocolate é parte de tudo isso. Boa parte. Agora eu queria saber de você o seguinte, nos quiosques lá da Mundo, qual que é a fruta que mais sai? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça, nas idas pra praia, quando eu também comia os fundis, era o morango. Continua sendo morango? Continua sendo morango. Ele é o campeão de vendas. A gente tenta trazer, principalmente no marketing, quando, né, em toda a nossa comunicação, não só o morango. As pessoas têm que tirar, porque é morango, porque as outras são deliciosamente iguais. Eu, por exemplo, sou suspeita, eu como manga com chocolate branco. É o meu preferido, não tem quem faça. Mas a gente vem tirando isso das pessoas e depois a gente também vai conversar sobre isso, que o nosso quiosque, ele virou um selfie, as pessoas se servem. Então, as frutas ficam viradas para o cliente. Aquilo ficou muito mais convidativo. Então, a gente sentiu também, né, Ivan? Sim. Diminuir o número de morango, porque as pessoas vêm, elas sentem o cheiro, elas conseguem literalmente montar o seu fondue. Então, a gente conseguiu baixar o número do morango e fazer com que as pessoas experimentassem, assim, novas combinações de fondue. Se quiser rolar uma salada... Pode rolar uma salada. Tem um caso legal, no começo, a gente tem uma funcionária, porque quando se eu pergunto pro cliente, né, que fruta você quer, porque naquela época a gente fazia à la carte, né, o selfie ele veio de 2 anos pra cá. Nasceu na pandemia, né? Nós vamos falar falar sobre isso. Então, a gente percebia que quando a gente perguntava qual é a fruta, né, que o cliente quer, via de regra, as fotos que tinham em volta do empreendimento, do quiosque, normalmente é morango, porque ela é melhor para se fazer as fotos. Então, normalmente o cara falava morango. E a menina falava para ele o seguinte: você não quer uma fruta que tem cálcio, potássio, vitamina B1, né, B2 e fibra? O cara fala, mas tem essa fruta aí? Tem, é banana. Banana. Minha favorita. Então, cara, aí você pegava e falava o seguinte: então quero. O cara na curiosidade fala, eu quero essa fruta aí. Se tem aí dentro, eu quero. É banana. E depois que a pessoa come chocolate com banana, raramente ele sai daquilo. É? Porque é muito bom. Agora sim, vai ser difícil a gente conduzir essa conversa sem eu sentir água na boca, beleza? E aí eu preciso te confessar um negócio. A banana é a minha fruta favorita. A segunda mais favorita é melancia. A terceira já seria ali um abacaxi. Né? Aí já começa a virar outras. Esses dias eu comi um espeto de abacaxi com chocolate branco. Meu amigo. Que combinação. É o meu campeão. Você viu que o morango nem apareceu, né, no meu top 3. E aí, você falou dessa funcionária que eu oferecia. Isso. Sabe como que eu conheci de abacaxi? Eu fui numa festinha do meu filho de escola. E aí tinha lá aquele monte de espeto de morango. E tinha 2 quietinhos de abacaxi. Só que tava tão sequinho, tão bonitinho, sabe? Porque abacaxi também tem que saber fazer, né? Sim. A gente vai falar da técnica de montar ali o seu fondue, a parada. Sim. Tava tão sequinho, tão bonito perto dos de morango, que eu falei, eu quero esse negócio aqui. Ela cortou redondinho. Eu comi e pronto, acabou. Eu criei um novo vício. Agora eu entro nas pizzarias, eu como pizza doce, essas coisas, tudo com abacaxi misturado com raspinha, com etc. Aí, Ivan, eu sei que você tem 19 anos de experiência nisso. Nós estamos falando de um fondue. A gente vai falar também, eu queria cruzar um pouco do seu mercado com o do açaí também. Isso. Depois a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o açaí, ele tem essa consistência de misturar com a fruta, de ser um negócio pra você ir comendo no carro, no caminho. Mas eu queria saber assim, até chegar no mundo de hoje, 19 anos atrás, você não tinha a mínima noção que o chocolate ia fazer parte da sua vida. Não. Como é que você funda esse negócio para depois a gente contar um pouquinho sobre os espetos, os tipos, a democratização e arrancar um pouco da engenharia que tem na sua família, sua e do seu irmão,
na construção. Como é que nasce isso? Então, isso foi em 2003, né? Eu morava aqui em São Paulo. Eu trabalhava na Tigre Conexões, por isso que A gente fez a brincadeira. inicialmente, né? Tubos Tigre. Na verdade, eu trabalhava na Tigre Pincéis, que é a dona da Tigre Tubos Conexões. A gente confunde, né? Existe a Tigre que faz o tubo e a conexões, né? E a Tigre Pincéis, que você faz pincel mesmo, né? Todos os itens de pintura, né, Link? E na época eu trabalhava aqui em São Paulo, em Osasco, e aí eu fui convidado para ir morar lá no sul, né? Inicialmente fui para uma cidade chamada Castro, no Paraná, que não ficou legal, deu 20 dias mais ou menos, eu não aguentei, quis voltar, e aí me disseram se eu queria trabalhar em Joinville, que eu também não conhecia. Mas fui para lá. Fui para lá e fui trabalhar na Tigre Conexões. E ali eu percebi que era uma cidade, na época tinha 350 mil habitantes, na época, hoje está com 600. E era uma cidade que eu percebi que tinha uma qualidade de vida muito diferente, mas muito diferente de São Paulo, né? Primeiro que eu achava estranho, cara, que eu acordava, e em São Paulo era 1h15, 1h20, que eu morava em São Bernardo, trabalhava em Osasco. Então, eu tinha que sair de casa 6h30, 6h35, e lá eu entrava 8, e cara, eu tinha que acordar 20 para as 8, porque a empresa era 2 minutos a pé. E era estranho, né? Porque eu ficava, caramba, tá tarde, né? Como é que eu vou chegar? Não, saí da empresa às 5 horas, 5h02 estava em casa. Sobrava tempo pra fazer um monte de coisa, né? Era muito esquisito, porque lá eu saía 5h30 da empresa, chegava às 7h30 em casa, 8 horas, todo dia. E 5h02 estava em casa. Dá a impressão que tinha um vazio, que tá estranho isso aqui, né? Um vazio bom, né? Do lado bom. E aí eu comecei a frequentar clube e tal. E eu falei, caramba, isso aqui era uma qualidade de vida que eu já tinha vontade de sair de São Paulo. Não tinha pensado em ir pro sul, eu pensava mais pro interior de São Paulo. Mas enfim, fui morar lá, até para me adaptar, porque eu não quis, as meninas eram pequenas na época, bem pequena, e a minha esposa também, ela era advogada, na época a esposa, e ela operava, ela tinha uns clientezinhos dela em São Paulo. Então eu fui para lá, fiquei 1 ano sozinho lá em Joinville, vinha para São Paulo uma vez por mês, tal, às vezes ela ia e tal. Mas aí eu falei, não vou voltar, não queria voltar de jeito nenhum, né? E eu continuei trabalhando na Tigre. E aí, deu 1 ano, aí minha esposa juntou o carro lá, o que tinha, né? Nem levou tudo, porque eu já tinha um apartamento que eu tinha alugado lá, encheu o carro das coisas que deu para levar e foi com as 2 meninas na época para lá, elas eram pequenininhas. E aí ela ficava em casa, eu ia trabalhar, né? Mas o sul tem um probleminha, para quem não sabe, ele é normalmente fechado. As pessoas não se falam, inicialmente, não se falam muito uma com as outras. Isso é normal lá. Eu morei em prédio 2 anos, você pergunta pra mim quem é o meu vizinho, eu não sei. Eu não sei, eu nem vi o cara, nunca nem... Enfim, lá é normal. Mas depois que pega amizade, aí a coisa vai, né? Mas lá aí são mais frio. Faz churrasco. Aí faz churrasco junto, aí faz tudo. Né? Mas aí, enfim. E aí, minha esposa, eu vi que ela começou a ficar um pouco neutra. Ela não tinha muita atribuição, né? E não conhecia muita gente também, até porque a gente também não conhecia ninguém. Foi legal, porque a gente começou a viver um mundo nosso, né? Diferente. Mas na outra ponta, ela precisaria ter conhecido alguém. Mais tempo pra vocês, no geral, né? Mais tempo pra nós, né? E aí, na época, eu tinha ainda aqui em São Paulo umas máquinas de fabricar adesivo, né? E chaveiro. E aí eu até pensei de ir num shopping e eu fabricava aqui, talvez, o chaveiro e vendia lá, ou eu comprava roupa aqui e vendia lá. Na verdade, a minha ideia foi ir no shopping para conversar com o executivo, né, de vendas, para saber o que eu poderia fazer. Eu queria montar alguma coisa dentro do shopping, porque é uma área segura, eu pensava assim para ela. Sim. E eu tô ali sentado, esperando ali no shopping, esperando o executivo vir. Eu tô com a minha esposa sentado na recepção. E quando daqui a pouco passa 2 pessoas e um fala pro outro, né? Dessa forma, olha, o superintendente disse que a gente tem que arrumar alguma coisa de chocolate urgente, né? Falou, e o cara olhou, mas eu já vi, mas o cara não quer, enfim. E aí o cara, um deles era o executivo de venda, né? Aí ele foi na recepção, pois não, o pessoal ele quer falar contigo. Aí ele veio, pois não, o que eu posso te ajudar? Eu falei, então, cara, eu tinha um negócio de chocolate pra montar, cara. O cara olhou com uma cara assim meio, como é que é? Então, cara, eu tenho um negócio de chocolate, né? Mas o que é? E na hora, aquilo veio na hora. Na verdade, enquanto falava, eu tava ali pensando, né? Na verdade é o seguinte, né? É fruta com chocolate, é fundi. Cara, fundi? Mas você já tem isso aí? Não, a gente desenvolveu lá em São Paulo e eu ia inaugurar lá. Como eu fui transferido pra cá, então a minha ideia é inaugurar aqui. A gente vai inaugurar aqui no Sul. Que tem tudo a ver, né? No Sul, ele tem a característica do fundi. Aí o cara falou, meu Deus, né? Mas você tem algum plano de negócio, um business plan? Falei, caramba, né, cara? Complicou, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu não tenho aqui agora, né? Nem vim preparado para isso, né? Mas me dê aí, era uma quinta, me dê aí até segunda-feira que eu te faço alguma coisa, né? E foi. Saí dali com a cabeça desse tamanho, né? E agora? O que eu vou fazer, cara? 2 problemas para resolver. E agora, cara? O que eu vou fazer, cara? Aí eu peguei, sentei e comecei, né?
planejar, fazer uma maquete ali, alguma coisa ali que ensaiasse um projeto, né? Para poder colocar lá dentro. A expectativa do cara era que você mostrasse para ele o que você ia vender e como você ia colocar dentro do shopping. Exatamente isso. O que é exatamente? Me manda um plano de negócio para me entender, né? Da onde você parte se encaixa no como shopping. É que você se encaixa dentro do shopping? E o que você vai ter? Como você vai ter? Como é que você manuseia isso? Aí eu fiz ali um meio projeto, fiz do meu jeito, que eu ia lembrando mentalmente de quando chegava as frutas, né? Porque eu fazia fundir. Eu tinha tinha uns amigos, né? Na sua galera, da faculdade e tal, e a gente fazia. Então eu fazia, né? E eu gostava daquilo. Pô, mas você nasceu pra isso, né? Quem é que tem uma máquina de fundir em casa? E a gente usava aquele troço lá há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E assim, ó, eu tenho outra gravadora. A máquina, toda vez que eu usava, quebrava. Toda vez que eu usava, quebrava. Aí né? tinha que dar manutenção. Aí ficava 2 invernos sem usar. Aí eu desmontava e montava, porque eu gosto, né? Aí eu desmontava e montava. Engenheiro que sou. Tanto é que quando eu fui trabalhar no shopping, a máquina trabalhava 2 dias, um dia assim e 2 não. Só que eu ia à noite, cara, eu desmontei aquela máquina muitas vezes. Eu fui remontando ela aos poucos, né? E entendendo, né? Porque ela não é feita para trabalhar em escala de 14, 15 horas por dia. Praticamente industrial, né? É industrial. É industrial. Ela é feita para atender residência, né? Não, uma galera, né? 7 amigos e 8 palitinhos. E quando aquece, desliga, né? Então, quando aquece, desliga. Ao contrário, quando aquece, é que ela precisa dela aquecida para poder operar. Então ela aquecia e tinha que desligar a máquina porque ela não aguentava muito tempo, né? Mas ali começou. Aí eu peguei e mandei para ele mais ou menos ali uma maquete do que eu tinha mentalmente ali, no plano de negócio, desenhando mais ou menos o que tinha dentro da operação, né? E aí eu mandei para ele e aquilo ficou. Eu mandei para ele na segunda-feira à tarde, já nos 45 segundos do tempo, eu lembro. Quase o cara indo embora, já meio de propósito, né? Falei, o cara vai xingar, que ele xinga amanhã, né? Hoje pelo menos ele não vai me ligar. Mas cumpriu o prazo. Não vai me ligar me escrachando, né? Tá falando sério, não, né? E aí passou uma semana, 10 dias, e eu jurei, né? Puta, meu, o cara deve estar rindo até hoje daquele negócio lá, né? O cara ficou meio bizarro o negócio. Vou ter que ir em outro shopping agora pra fazer o que eu realmente ia fazer. Aí eu dei uns 15 dias, mais ou menos, umas 2 semanas, aí os caras me disseram, eu cheguei na empresa do almoço, tem um cara te ligando aí direto, num shopping. Eu nem lembrava, mas juro que eu nem... Aí eu peguei o telefone e lembrei do cara, pô, Laércio, que virou meu amigo depois. Aí eu olhei, Laércio, pô, com esse cara aqui. Não, vou ligar, liguei. Ô, cara, tudo bem? Que foi? Você ligou pra mim? Ah, você lá que tem aquele negócio do projeto lá, do Fundir lá, não é? Ah, sim, sou eu. Então, cara, seguinte, a gente conseguiu um espaço aqui, bem na entrada principal aqui lá embaixo, naquele mall ali. E assim, ó, manda já o projeto aí que vai pra executiva. Manda o quê? Projeto, cara, já manda o projeto. Ah, o projeto, né? Sim, eu mando o projeto, cara. Tá de brincadeira, né? Falei, cara, o seguinte, tem alguns acertos que eu preciso fazer. Me dê uns 3, 4 dias aí, cara. Pô, cara, mas não vai demorar assim, a gente precisa do meio urgente. Me dá uns 4 dias aí que eu faço. Aí, é porque o projeto envolve tudo, né? Arquitetônico, elétrico. Aí você tem que materializar aquilo que você tem na cabeça. Na cabeça é fácil. Entendi. Papel aceita qualquer coisa. Era o próximo passo do que você prometeu. Agora... Desde o começo, a ideia era ser um quiosque. Era porque, assim, ó. O valor era muito baixo, o que eu tinha para investir. Né? Entendi. E loja eu sei que precisa de reforma, precisa comprar ponto, né? Loja fora da realidade. E o quiosque, ele é muito prático, ele é fácil, eu posso remover ele a hora que eu quiser. Então, a essência de quem for montar uma marca ou quem for adquirir uma franquia de vocês, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, é que o quiosque, ele é praticamente... mutável. Né? Ele é mutável. Sim. A palavra é essa, mutável. Sim. É um bem que é o seguinte, se não deu certo aqui, eu levanto ele e levo para outro lugar. É como se fosse a carretinha de um carro. E a loja? A loja se não der certo, você faz o quê? Porque o shopping, ele é muito rotativo, né? Um dia você tem uma loja âncora próximo do quiosque, o outro dia você não tem mais. Um dia a escada rolante leva para o seu ponto, e no outro eles invertem as escadas rolantes. O shopping tem essa dinâmica. Então, o quiosque, a gente tem essa né? A gente é como se você tivesse um cômodo seu. Você comprou um cômodo empreendedor. Exatamente. Pode prosseguir. Então, a primeira fase lá pro Laércio, você mandou pra ele uma ideia rabiscada do que seria. A segunda, ele já queria ponto de eletricidade. Já queria que materializasse aquilo, né? E a sua maquininha da galera fazia parte do projeto. E a maquininha era o que eu tinha na cabeça, né? Eu fui lá, peguei as medidas que eu tinha, mandei o cara deixar uma área disponível pra ela. Aquela que quebrava, né? Ela que quebrava. Eu entrei na internet, vi uns freezer lá, faz medida tal, pra caber um freezer, né? Até hoje do freezer, enfim. Cara, aí depois eu ficava pensando, como é que eu vou fornecer fruta, né? Como é que vou fazer isso aí, cara? Tem umas cubas, porque eu já tinha visto por aí aquelas cubas que tem em restaurante e tal.
Vou comprar umas cubas, mas como é que eu encaixo? E aí começa a vir a dificuldade. No papel, o papel aceita. Aceita tudo. Aí, põe aqui o encaixe das cubas, põe refrigeração por baixo, coisa linda, cara. Mas vamos mandar isso aqui. Eu duvido que esse cara vai aprovar esse troço aí, mas vamos lá, vamos mandar. E aí, a gente fez, né, esse meu projeto, fiz com meu irmão. Seu irmão é engenheiro? Ele é engenheiro mecânico. E aí ele pegou, a gente mandou, e cara, o negócio ficou bonito aqui, até que não ficou feio não, tá? Vamos ver o que vai dar, né? E mandei. Mas eu juro pra você que eu tava até com medo, eu tava quase rezando pro cara não aprovar. Porque eu falei, como é que eu vou fazer? Aquilo no papel foi muito lindo. Mas, enfim. No pior ia nascer uma empresa de quiosques. No pior ia nascer uma empresa de quiosques. E aí eu lembro que eu mandei nos 4 dias de novo, eu acabei cumprindo, sempre no último horário lá, eu acabei cumprindo. E aí o cara falou assim, olha, cara, passei aqui pro subintendente, o cara gostou. Aí você tem aí 15 dias, 2 semanas, pra fazer a instalação. Que da hora, eu gosto Só prazo disso. bom, né? Eu gosto disso. 15 dias. E, claro que você entregou no 14º. Eu comecei brincando, pior que a coisa tá de brincadeira, mas a coisa tá ficando séria, né? Falei, caramba, cara, como é que eu vou fazer isso aqui em 15 dias? E o que tá lá não é a realidade. Muita Agora coisa uma pausa, pra e a sua esposa nesse tempo, como é que você dividia isso com ela? Porque então, teoricamente essa empreitada seria para ela ter essa nova junto, empreitada, viver junto. Isso, aí... O que ela pensava disso? Porque até então você estava entregando um sonho e materializando, e quem ia operar era ela. Ela me acompanha. É que aí envolveu muita área técnica, né? Então ela não se envolve. A ideia era o que é? Era construir e começar a colocar ela lá dentro para ela administrar isso. Entendi. Então, entendi. Porque tecnicamente ela não ia se envolver muito, né? E aí eu peguei, quando o cara falou isso, eu falei, agora a coisa ficou séria. Aí eu peguei e fui na TI, pedi para ele, pros caras, me dá uns 4 dias aí, né? Que eu emendo com o final de semana, eu vou para São Paulo, cara. Por quê? Porque eu tô com um negócio aí, uma bucha gigante, né? Eu tenho que desenvolver algo que não existe. E aí tem uma empresa, tem lá em Santo André uma empresa, que o cara fazia quiosque pra tigre, ele fazia quiosque pra evento, ele faz feira. Aí eu sentei lá do lado do cara, eu conhecia ele, né? Falei, cara, tô com uma bucha aí, é o seguinte, preciso de um quiosque, aí eu vou ficar aqui. A gente vai fazer junto. Aí o que você tem na mão aí, pronto? Aí eu tinha um esboço, fez um croquis. Tá de piada, isso aí não é projeto. É projeto, cara, tá louco? Tá aqui o projeto. Ó. Cara, tá brincadeira aí, né? Como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai sentar e agora a coisa tem que ficar séria. E a gente começou, né? Tá, mas o que você quer que vá? Tá, eu preciso de 2, pode ser 2,10? Cara, pode ser qualquer tamanho. Até 3 metros se você quiser, pode fazer. Só que lá eu tenho uma área de 6 metros quadrados que o shopping me deu. 6 até 7. Então tem que ser 2 por 3, mais ou menos, vai. Então, vai lá, 2, tá. Beleza, ok, 90 de altura, tem que ter um balcão, tem que ter os encaixes assim para as máquinas entrar, só que eu tenho que ter um outro balcão para ter a caixa registradora para poder receber o dinheiro, e preciso de uma refrigeração, tem que ser uma área que refrigere, porque as máquinas aqui dentro não podem aquecer muito, então você tem que fazer ela ventilada, e foi indo. Tá, isso aqui precisa de umas cubas aqui direitinho, agora precisa de um expositor aqui para as pessoas verem que a gente vende também um pouco mais de coisa, né? A gente tem, normalmente que acompanha fundir, eu lembro, a gente tem aquele M&M, sabe? Aquele pó de amendoim. Confeito. Né? Confeito. Sim. Né? E a aguinha, né? A aguinha água, claro. Pra dar uma... Pra tirar aquela garrada que dá depois do chocolate. Época, a gente vendia todos os tipos de refrigerante na época, né? Só que tinha que mostrar, né? Mas na época a gente não mostrava. Aí, fizemos o quiosque. O cara foi lá no 4º dia, mais ou menos, fizemos o quiosque, né? Só que na época, era muito precário. A gente não fez modular, igual é hoje. Hoje, um cara sozinho fez uma peça única. Cara, não entrava nessa sala aqui, mais ou menos quase também dessa sala aqui. Pra colocar aquilo no caminhão, a gente tem que colocar ele deitado, né? Não passava em lugar nenhum, né? Não passava em lugar nenhum. Foi como um móvel montado. Ele não desmontava. O cara montou de um jeito que ele ficou uma peça única. Ele pegou a peça e fez o balcão, ele amarrou de um jeito único. A inexperiência, né? Cara, não era modular. Cara, mas você fez um negócio desse, cara? Bicho, mas foi mais rápido. Você queria rápido? Você quer o quê? Vou fazer modular, eu vou ter que fazer encaixe, vai demorar, né? Meu Jesus, cara. Vamos lá. Aí colocamos no caminhão. Cara, o caminhão ficou com uns 20 metros de altura. E a gente com medo, né? Esse negócio não vai passar não, cara. Mas vamos embora, vamos. A gente dá um jeito. E aí foi. Acho que São Paulo, Joinville leva um caminhão 8, 9 horas, que levou uns 20. Eu ficaria com medo, né, de passar em algum ponto e pegar. Sim. E aí, quando chegou lá em Joinville, fui ver o BO. Aí que eu fui ver o problema, né? A gente mediu as portas do shopping e não entrava. Não, mas esse negócio não entra aqui não. Eu não vou voltar também pra São Paulo com isso aqui, né? E agora, cara? Eu também não vou cortar o quiosque. Né? Não vou cortar o quiosque. E agora, cara? Aí vai pra lá, vai pra cá, porque o shopping você só pode montar à noite. Você não pode montar, você nunca vê
Nada trabalhando Nada, de dia. nunca, Nem nunca, pode. nunca. Parece mágica, né? É. Tá num dia, no E a- outro não. E à noite, ali, o caminhão chegou umas 10h30, 11 horas da noite, e dá uma meia-noite, e dá 1h da manhã, e a gente sem resolver. Primeiro que pra descarregar o carro, eu tive que arrumar uns 15 cara pra descarregar o caminhão, porque é muito pesado. Aí descarregamos, tá, não passa lá. E lá todo mundo esperando, né? Eu ia lá, medir a fita métrica, cara, não passa. A não ser que aí dos vigias do guarda do shopping, e se arrancar todas as portas? Ele falou lá, né? Pô, mas dá pra arrancar isso aqui, cara? Meu, vai dar um trabalho do cão. Mas, vamos lá, vamos convencer o pessoal da manutenção, né? Aí fomos lá conversar com o cara lá. Não, você tá louco? Arrancar aquilo lá? Meu, aquilo lá umas 4, 5 horas pra montar de novo, não. Aí papo vai, papo vem. Cara, me ajuda aí, pelo amor de Deus, cara. Vai, tipo, Fundiu depois- uma semana pra todo mundo. É. Faça um churrasco pra vocês, depois pode vir aqui pegar produto lá. Acho que o cara tava no dia. Meu, vai dar trabalho, hein? Cara, mas vamos lá, a gente ajuda. E aí ele foi, né? Chamou mais 2 lá e ele foi. A gente acabou ajudando, cada porta pesava 1 tonelada cada uma. Aí a gente conseguiu abrir a primeira parte a entrada principal do shopping. Depois a gente teve que abrir uma outra. A gente tava no primeiro piso. E graças a Deus que a gente precisou da escada só da rua. Lá dentro não tinha escada interna. Porque se tivesse. E aí a gente foi, conseguiu. Meu, muito custo. Isso já era 3h30, 4 horas da manhã. Colocar o quiosque no local, né? Assim, conseguimos ligar a rede, porque o cara que foi também junto já era eletricista, tal, a gente puxou a rede e puxamos a água, tinha uma pia também, eu tinha pedido para fazer uma pia, a gente puxou a parte hidráulica, que é a água, Uhum. a entrada de água e esgoto. Aí ficou um negócio meio monstrinho, né? Meio improvisado, tudo improvisado. Mas já Né? tinha adesivo, essas coisas, Já, tranquilo. quando pra você. foi pra lá, o cara mesmo que fez o quiosque, ele também fazia o adesivo e tal, e eu, assim, era muito... faltava muita informação. Depois, com o tempo, é que você vai percebendo o quanto imaturo na época você foi. Mas era tudo primeira vez, Sim, e né? a oportunidade fez também. oportunidade. E aí, nisso, eu tinha pedido pra minha esposa, enquanto eu tava lá, pra ela arrumar 2 meninas pra trabalhar. Né? O que ele vai fazer? Também não sei. As meninas perguntavam, né? Vocês vão trabalhar dentro do quiosque. A gente terminou de montar umas 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas, e eu fiquei lá esperando as meninas chegar. As meninas chegaram, ó, seguinte, a gente vai vender um produto chamado fundi. Eu lembro que as meninas ficaram um tempão pra aprender. Eu escrevia. Não tinha na época o menu, né? Não tinha cardápio. Cara, depois que eu fui lembrar, pô, não tem cardápio pro meu cliente agora, né? Mas eu peguei ali naquele momento, olha, é o seguinte, a gente vai ter 2 produtos, não pode ter muito porque as meninas não vão decorar, né? Era um pequenininho e um maior. Eu tinha ido comprar umas embalagens, tudo sem marca, sem nada, tudo, né? Ó, vocês põem a fruta que o cliente quer e põem aqui por cima o chocolate, ó, que essa máquina aqui vai derreter. E aí você vende aqui, desse tamanho por 7, desse tamanho aqui por R$10. É isso aí. E né? ponto. E tem refrigerante, e todos os refrigerantes é R$4. Pronto. Na época acho que era R$2,50. Enfim. E foi. Cara, é assim, o primeiro dia, eu lembro que aí eu voltei e fui trabalhar. Aí o primeiro dia, eu deixei 8h30 da manhã, eu saí e fui pra empresa. Tem umas 2 horas da tarde, a menina me ligou, né? A mocinha do quiosque. Pô, tá acabando tudo aqui. O quê? Tá acabando tudo? Não, tá louca? Olha direito nos armários, tá aí dentro. Esse armário aí, olha direito aí. Não, tá acabando os potes tudo. As colherzinhas, tá acabando. Eu falei, não, pô, tá louco. Que Falei, legal. não, cara. Aí eu falei, meu, puta vida, eu tinha comprado umas coisas, eu tinha em casa. Aí eu passei em casa, peguei e falei, meu, olha direito, tá lá dentro, vai lá, olha direito lá. Ô, meu, acabou? Mas cadê as coisas? Ah, meu, tá vendendo. Virou Tá, dinheiro. Ai, caramba. Meu Deus. Aí tá, legal. Quando era à tarde, aí eu comecei a prestar atenção. Falei, cara, mas o negócio que eu imaginei aqui, X, né? Beleza? E foi, a gente abriu dia 1º de maio. Dia 1º de Começo maio de do- 2004. É. Aí, chegou em junho. Maio foi aquele negócio que me surpreendia, né? Mas eu já estava começando a ficar acostumado e a gente começou a ganhar ritmo. Eu comecei a pegar a máquina, ela dava muito problema. Todo dia à noite eu ia pra lá, todo dia à noite. Eu desmontava a maquininha, arrumava. Ou às vezes ela não quebrava, mas ela mexia de novo, porque eu sabia que ele quebrava. Aí chegamos em junho, lá em junho, em Joinville, tem um festival de dança, que é o maior festival de dança do mundo. Foi Ele ali- entrou pro Guinness Book, tudo bem legal. Foi ali que o negócio... Explodiu. Cara, eu peguei, assim, elas tinham capacidade de vender 100 tickets por dia, talvez nem isso, 80, 90, era o limite delas, por problema de confecção, pela qualidade da máquina. A máquina não tinha condições de derreter muito chocolate. Você colocava o chocolate lá, a máquina demorava para derreter. Né? E o tempo de atendimento delas, o lead time delas era levava 3, 4 minutos para montar um produto. Aí chegou, bom, e tava indo. Bom, tá se pagando, beleza, tá indo. A minha Todo mundo recebendo, todo mundo tá indo, mandando. cara, era um negócio diferente, um negócio novo. Eu sei que ninguém conhece. Eu tinha uma das coisas que eu fiz foi, eu tinha um caderno, chamado caderno amarelo. A gente tinha que deixar dentro da unidade. E tudo que tinha de problema, ou queixa, ou ideia, que o cliente passava e deixava, ela anotava no caderninho amarelo.
E eu chegava à noite, eu já ia direto no caderno amarelo. E eu pegava o caderno amarelo e eu ficava lendo pra ver. E aí começou, né? Eu quero levar isso aqui pro meu estado. Quanto custa uma franquia? Eu nem sabia o que era franquia. Eu falei, cara, aí eu só olhava pro caderno, né? Caramba, franquia? Não, nem sei o que diabo. Eu falava franquia pra mim era McDonald's. Deve ser tipo McDonald's, deve ser esse negócio, né? Mas enfim, foi. E aí chegou o festival de dança. Pra você ter uma ideia, cara, foi assim, ó. O festival de dança foi o primeiro dia. Eu nem lembrava mais do festival de dança. Eu sei que deu. Eu levava à noite, carregava o quiosque à noite e levava o produto que era mais ou menos pro outro dia. O quiosque abriu 10 horas. 11h30, me ligaram. Falei, o que foi? Meu, acabou tudo. Não acabou tudo. Pode ter certeza. Eu levei mais material do que o normal, né? Ah, não, mas tem uma festa aqui na cidade, que você não sabe, não? Juro por Deus, eu peguei e fui correndo. Aí eu lembrei, festival de dança. Aí fui correndo, peguei em casa as embalagens e fui. Cara, eu juro por Deus, eu fui, tinha uma fila que tava no quiosque, que eu fiquei andando, falei, tá tendo algum problema aqui dentro, ó. E eu fui, a fila devia ter mais ou menos uns 25, 30 metros, a fila. E eu não sabia que era nossa. Eu fui, caramba, esse monte de gente aqui enchendo o saco. Meu Deus, o que é? Deve ter alguma coisa que os caras estão dando lá na frente, lá. Ou é o banheiro. Ou é o banheiro. Quando eu fui, o quê? Fiquei dentro do quiosque, cara, eu olhei assim na fila, caramba. Aí eu falei, até eu vou embora daqui, né? As não estavam loucas, as duas. Olha o tanto de gente aí, o que a gente faz? Você vai atender, pô. E aí, mas não vai dar nada. O que a gente tem de fruta tá acabando, tá tudo acabando. E aí eu fiquei olhando. Caramba, meu. Tinha um cara que ele fornecia fruta. E, cara, quanto você traz de fruta por dia? Ah, de 10 a 12. Cara, traz 100. Traz 100 quilos, pelo amor de Deus. Você viu o tanto de gente que tá aqui esperando, você não tem ideia. Meu, traz o que você puder trazer. E aí o cara foi. E ali começou que eu percebi o seguinte: esse troço tem potencial. Tanto é que no próprio shopping, os lojistas vinham, ó. Não vai franquear esse negócio aí, não, né? Cara, eu nem sei o que é isso, né? Quer fazer né? Pega aqui o fundo da minha e já... Vamos, né? Mas ali, pra você ter uma ideia, eu tinha feito uma expectativa ali, eu faturei uns 8, 9 meses em 12 dias de feira. A coisa foi coisa de louco. Meu, a gente vendeu, eu coloquei mais 2 meninas pra trabalhar, 4 meninas, direto. Aquilo ali explodiu. E caramba, cara, esse troço aqui, eu tenho que entender o fluxo disso aqui. Porque junho de 2004, estamos falando. 2004. Junho de 2004. Né? Aí, na época, eu peguei, entrei no site da ABF, Associação Brasileira de Franquia. Vou ver o que é, como é que funciona isso. E, ao mesmo tempo, eu ia estruturando o negócio. Porque todo dia vinha dificuldade. Ela falando, olha, essas conchas é pequena para pegar, demora muito. Esse pote, ele é ruim, cai fruta, tem que mudar o pote. A gente muda todo dia. Sempre tinha uma coisa diferente. Legal, você ia aprendendo e executando. Né? E a máquina eu já tinha em mente. Essa máquina não vai aguentar muito tempo. Né? Eu já tenho que pensar em alguma coisa, uma escala industrial, que não é isso aqui. Né? E fui buscar um fabricante. Aí consegui um fabricante e sentei com ele, cara, eu preciso de um projeto diferente. Aquilo que tem lá não será de referência nenhuma. Eu preciso de uma cascata que ela tem uma capacidade de derreter em minutos, 2, 3, 4 minutos, rápido, né? Que tem uma certa dinâmica e que tenha, né, as coberturas de chocolate que atraiam a parte visual do negócio. Isso vende com os olhos, cara. Sim, isso vende com os olhos. E ela tem que ser algo que não me deixe queimar o chocolate, porque um dos maiores problemas que tem é o seguinte: o cara faz a máquina para aquecer, só que ele não põe um sistema que faz leitura, né, do chocolate para saber se o chocolate está quente ou não, ou quando é o momento certo de eu desligar a máquina. Porque ninguém fica ali ligando, desligando a máquina. Aquela máquina pequenininha que você compra, ele vai lá e esquenta. Ele vai esquentar até a resistência aguentar. E aí o meio fica... E o chocolate... queima. Né, perde a qualidade. Exatamente. Chega um ponto, né, 43, 44, 45 graus, que ele começa a se prejudicar se você deixar. Não, e aí estraga, né? Porque ele estraga. não sei se ele... Sim. Antes do cheiro do queimado, ele perde a fluidez, ele perde a cremosidade, ele vai começando a ficar a se separar. É como se ele fosse se separando dos componentes. Isso, não fica legal. É verdade. Não fica legal. Isso acontece muito quando você vai numa casa de fundir que é com o cara controla com a vela. Isso. Ali pra dar errado exatamente isso. É 2 clientes que ele passa a atender a mais na mesa, queimou o seu. Isso aí. Exatamente. Então, quando a gente fez, a gente pensou em estabilizar uma com vários sensores. Então, as nossas, ela tem leitor, ela tem um cérebro, ela tem sistema de inteligência. Então, ela faz a captação do chocolate, ela entende qual é a velocidade que ele tem que ganhar rápida para poder aquecer, mas ao mesmo tempo ela sabe que aquele chocolate não pode queimar. E ele tem uma queda de calor muito grande, porque ele sai do tanque, ele vai lá para a cascata e ele desce. Então ele sai de lá com 44, 43, aí quando ele sobe, ele vai para 32, 33, aí ele desce de novo. Então a máquina, ela fica o tempo todo lendo ele, e ela sabe exatamente o momento que ela
aquece e o que ela refrigera ele. Mas o efeito da cascata, além de ser vendedor, ele também faz parte da sua engenharia. É, exatamente. Ele tem uma lógica aquilo lá. Ah, tá. Não Tem é uma só. lógica. Não é só subir e descer, Não é só sobe e descer. Não. É entendi. bem diferente que você, eu vou comprar uma maquininha. É que, na verdade, é ali que você mantém a qualidade do chocolate. É ali que você pega todos os detalhes técnicos dele e faz com que nada afete toda a estrutura, estrutura de chocolate. Isso. Que pensando lá na escola é justamente alguém o tempo todo Isso. garantindo o Exatamente. ponto do É chocolate. o ponto do Isso, chocolate, fluidez. exatamente. Então, fizemos assim uma máquina, né? Eu consegui. Esse cara levou Mas na isso época, já- 90. Isso, ele levou uns 90 dias. Durante esses 90 dias, aquela máquina que estava lá foi uma verdadeira escola. Porque todo dia ela dava problema, e arrumava. Eu acabei montando outra máquina. Praticamente ia trocando as peças. Sabe que eu estava montando outra máquina? Uhum. Para aguentar os 90 dias para chegar a máquina dessa pessoa. E aí deu os 90 dias, o tempo passou muito rápido. Chegou a máquina, e aí, é claro, né? Já era escala industrial, os tanques eram grandes, a capacidade da máquina era outro negócio. E o quiosque maluco E o cabia também ela? Eu peguei, mandei trocar um armário, porque o armário dela era pequenininho, né? O encaixe. A gente trocou para um armário com encaixe o dobro, mas ficou outro negócio. Aham. E ali eu comecei a fazer o seguinte: bom, o que é franquear? Né? Cara, pode ser um futuro disso. Aí eu peguei, entrei no site da BF, mandaram. Nesses 90 dias ou 120 que você já estava. Já tava 30 já. Tinha concorrente já querendo Não, fazer, alguém não. tentando copiar, não deu tempo. Cara, e eu vou te falar, até hoje, Ah. a gente não tem, hoje a gente tá com 85% do market share, nós não temos ninguém que tenha cascatas igual as nossas. E eu sei o porquê. Não, mas nenhum espertinho falou assim, cara, eu vou enfiar um negócio aqui, vou derreter na panela mesmo, mas vou pegar a sobra dele. Tem, mas começa e para. É que na verdade, assim, ó, os 20 anos, eles ensinam muito mais do que só ter o negócio. É que na verdade, assim, ó, a gente tem um treinamento muito forte. Você tem que cativar, aí você vai lidar com pessoas, né? Coisa muito complexa. Então, o fundi, a gente faz com que ele vire uma necessidade. Ele é um produto de desejo. Né? A gente chama Uma de fundi. satisfação. Sim, É. o fundi uma é satisfação. satisfação. Mas não é só o fundi. Você tem um Eu chego a me atendimento. arrumar pra comer fundi. Você tem Sabe, eu atendimento. falo, pô, é a hora agora, Você pega tem- fio, Cara, você se tem- alonga. Você tem atendimento, tem posturas, tem limpeza, você tem organização. É que a coisa ela é muito mais completa. A pessoa tem que ir lá, o cliente, né, satisfeita. E nosso cliente é a mulher. Porque nós estamos dentro de shopping. Você não vai ver homem andando de loja em shopping. Não existe. Isso é mulher. 85% é mulher. Então, Tem os homens, né, que são bem fãs, mas a grande maioria, É mulher. assim, que a Puta, gente eu vê... faço parte dos 15%. É, e aí, quando o cara vai, normalmente ele vai com a mulher. Normalmente. E eu vou com a filharada. Tudo. Então, e ali É. a mulher, normalmente ela tem o poder de compra. Então, e a mulher, ela tem uma assiduidade muito forte com limpeza, arrumação, porque a mulher, Sim, a vida toda dela ela faz isso. Então você tem que ter um ambiente. Primeiro que você está num ambiente que é de comida, que já é complicado, e você tem que estar limpo 24 horas, né? O cliente chegar, ele não quer saber se a sujeira caiu agora há pouco. Você tem que manter aquilo limpo 24 horas. Sim. E isso pra gente está bem na veia. É limpeza, é organização, é arrumação. e a gente pega muito no pé, assim, porque depende muito, né, de cada um. Eu brinco até com meu esposo é o chato da casa. Ele, junto comigo, toca as lojas próprias, ele que é o... Ei, limpa aquilo ali, ei, faz aquilo ali. É. Mas também a gente tem quiosque. O nosso quiosque, ele é todo aberto. Então eu falo para as nossas equipes e para os nossos franqueados, a gente não tem margem de erro. Não tem uma folhinha de morango na pia solta. Não tem uma sujeirinha, não tem nada. É. Você não tem um lugar para esconder. Você precisa estar em um local seguro, né? Porque o cliente fale, nossa... Porque isso grava na nossa memória. Quando você vê uma sujeira ou quando Sim. você vê alguma coisa, a pessoa nunca mais come. Ah, minha esposa, ela não toma sorvete depois que ela vai na manicure, no shopping. Sabe por quê? não. O McFlurry. Porque uma vez ela foi pegar e caiu do negócio do sorvete. Sabe que... Só porque a pessoa não fez aquela curvinha do Certinho. guardanapo pra segurar o negócio. Aham. Sim. E aí o risquinho do sorvete pegou na unha dela e estragou. Pronto. Uma experiência negativa acaba salvando na Isso, cabeça da isso. pessoa. Parece uma bobagem aqui, né? Isso. Poxa, mas um sorvetinho, cara, estragou a unha dela. Foi o Pronto. sei lá quanto custa É. fazer a unha no shopping. Ela Uhum. falou, não vou, não. Quando eu Pronto. faço a unha, eu não tomo sorvete. Não quero mais. É experiência. Mas É. o que a gente percebe é que, assim, o brasileiro, ele tem uma característica de... Todo mundo é empreendedor, mas não é bem assim a história. A gente fala depois dos anos, né? A gente tem uma seleção muito forte de pessoas para trazer para dentro de casa. É como se fosse um saco de laranja, e se você trouxer uma laranja que não é boa, ele vai estragar as outras. Uhum. A gente busca muito pessoas, né, que tem algum perfil empreendedor. Um cara que ele realmente ele tem uma vida no passado de algo que de preferência que ele tenha já conquistado, que ele possa lidar com pessoas. É porque eu vou te falar uma coisa para você. O cara pode ser ótimo. Ele não sabe lidar com pessoas. Pronto, acabou.
Acabou. Nem a funcionária, nem o cliente. É que assim, a gente trabalha com 5 pilares, que é muito importante para nós. Hoje, dentro do nosso negócio, é muito forte. Se você pegar, pô, mas lá naquela época o marketing era forte. Olha, naquela época não. Naquela época você não falava em Instagram, em Facebook, você nem tinha essas coisas. Só que hoje a gente percebe que se o cara não for antenado, não é só ele colocar ele dentro do quiosque, vai lá vender fundi. A coisa não é bem assim. Ele tem que ser um cara antenado, ele tem que conhecer rede social. Faz parte do meu dia a dia. Sim. Às vezes fala pra mim que não faz. Claro que faz. Pra você ter uma ideia, a gente antes da pandemia, quando o cara inaugurava, ou quando o cara comprava, ele é obrigado a ficar uma semana, ele e a mulher, lá na base nossa, Na lá na sede. sede. Uma semana. A gente trabalhando com ele todo dia, né? Das 8 da manhã às 5, 6, 7, não tinha hora pra terminar. Todo dia. Então, a gente colocava as 5 habilidades na lousa, era a primeira coisa que a gente fazia. A gente pegava a pessoa quando entrava lá, olha, eu tenho aqui pessoas, sabe? Eu tenho atendimento, Uhum. né? Eu tenho marketing, eu tenho financeiro E o operacional. e o operacional. Qual que é o mais interessa aqui pra você? Aí o cara já batia logo o olho, financeiro. A maioria. Financeiro, porque sem dinheiro eu não vivo. E você sabe o que era legal? O cara saía de lá, depois do 5º dia, ele entendia o seguinte. O financeiro, cara, é consequência. É o menos importante agora. Olha que coisa linda. Ele saiu meio revoltado. Porque o financeiro, cara, a gente caminhava de uma maneira que não é que ele não tinha importância, claro que tem. Mas era a consequência de tudo isso. E a gente percebia os olhos da pessoa brilhando. Uhum. E o que a gente fez? A gente pegou, falou, bom, vamos sair disso aqui na teoria, vamos para a prática. A gente pegou e depois a gente abriu os quiosques, a gente pegava o top 5, top 5, top 10 e tal. E a gente pegava aqueles caras que são case, né? A gente tinha, por exemplo, tem franqueado que é assim, ó, você vem aqui, você inaugura aqui no Center Lapa, aqui perto. Vem um franqueado, o cara monta com a mesma estrutura, o cara vem e monta ali, a performance do cara é 20 mil por mês. Vou te dar um exemplo de faturamento. Uhum. Quantas vezes já aconteceu do cara trocar, tirar ele dali, levar ele para outro ponto, você põe outro quiosque igualzinho. Mesmo produto, na verdade é a mesma coisa. E o cara vai para 50 mil. Aí você fala, tá, mas o que é? O cara é bom? O que ele faz? Ele conta história? Não. Ele é limpo, ele é organizado, ele é uma pessoa que atende bem. Então, a gente foi buscar sorrir pro cliente, que é o mínimo que o cliente tem que ter vontade. Você sabe, a coisa é um pouco mais profunda que um dia a gente, depois de tantos anos conversando, e um dia ele perguntou para mim, qual que é o ápice do atendimento? Bom, eu perguntando, ele me perguntando, e ele falou assim para mim, sabe qual é o ápice do atendimento? Chamar o cliente pelo nome. É que, na verdade, eu entendi o que ele quer dizer. Dentro de um shopping, você chamar alguém pelo nome? Como, cara? Mas eu entendo. É que quando eu chego, eu vou falar em seu nome, é que a relação já não é mais só cliente. Ela é muito maior. Você não vai falar teu nome para mim à toa. Sim. Então, esse relacionamento já é algo, porque eu já sei teu nome, eu já sei o que você gosta, eu já sei quando você consome, com quem você vem. É que, na verdade, a coisa é muito mais profunda. Sim. E a gente tenta trabalhar com isso. O chamar pelo nome, eu sei que você fala, pô, mas é difícil chamar pelo nome, porque eu não vou chamar lá, fala teu nome para mim, eu sei que é difícil. Só que o chamar pelo nome é algo que a gente busca, essa excelência. Porque esse franqueado, por exemplo, que é um dos exemplos, ele tem sim. A maioria ele chama pelo nome. Ele conseguiu cativar isso. Isso é um plus, isso é uma coisa a mais Sim. que vai no pacote, que você fala. E haja memória, né? E haja memória, mas é um super, um amigo. Super poder dele. É um amigo que está com um produto, comprando uma experiência que não está, juro para você, a gente percebe, não está muito preocupado com o valor. É que ali é um relacionamento. Por isso é que quando a gente vem trabalhando bastante com o negócio, a gente traz para o franqueado toda essa capacidade de negócio. Então, o negócio ele é muito maior. Então, a gente, na verdade, dentro do nosso mix, tem sim, a gente tem fundi, a gente tem açaí também lá dentro, Uhum. a gente representa, tem sorvete, a gente tem salada de fruta, chocolate quente. É assim, é um mix de um produto, mas tudo na mesma linha. A gente não tem mas o campeão é o da linha fundi. saudável. Fundi. Nosso negócio é fundir. Uhum. A gente sempre, no começo, também quando a gente começou, ainda bem que a gente começou no sul também, os paradigmas eram menores. Porque você sabe, né? Fundir. O que é fundir? Eu falo porque a gente comprava também uma vez por ano. A gente fazia uma vez por ano. Porque não tem por aí para vender. Não tinha. Eu queria mais, mas não tinha. E é caro. Ainda hoje, você vai em Gramado hoje, você fala, eu quero sentar naqueles restaurantes. Enfim, você não conhece Gramado, né? Não. Ainda não. É lindo lá. Meu, você tem que ir lá. É uma Campos cidade europeia. Jordão, Campos do Jordão. Campos do Jordão. Mas, pô, comer um fundi tanto em Gramado como Campos do Jordão, o bolso tem que estar cheio, hein? Exatamente. É caro mesmo. É caro. Vamos começar vendendo essa jarra já. Não, e às vezes, pelo menos quando eu já fui pra Gramado, o chocolate não é de tanta qualidade.
Você fica até um pouco decepcionado, né, Ivan? É. Claro que Não é depende tanta do qualidade. E vou te restaurante. falar, Van, dependendo do volume, porque essas duas cidades têm volume, que aconteceu com ele da fila de 30 metros. Sim, Uhum. Alguém erra na receita, perde a qualidade. queima, ali. os Sim. outros 29 metros da fila comeu um negócio Sim. completamente é o que deu pra servir. É. E né? mais pela emoção, né, obrigada, do que necessariamente algo estar muito gostoso. Sim, porque eu vou te falar, eu vou pra Campos do Jordão uma vez por ano, pelo menos eu vou. Meu filho gosta bastante, é gostoso, eu sou um cara mais do frio. E eu vou falar pra você, poxa, me dá uma desencorajada entrar numa loja de chocolate daquela. Você fala assim, pô, nem é um chocolate incrível pra pagar 1 quilo tão caro, né? O morango nem é tão Fresco, fresco, né? Sim. né? A gente usa muito kiwi, morango, porque o kiwi também O kiwi também é campeão, é campeão, né? sim. É. O azedo dele ali, né? As pessoas adoram, mistura com Esse do chocolate. abacaxi me surpreendeu porque, assim, eu sou um grande degustador de Admirador. fondue, E o abacaxi não tava, assim, nas minhas seleções. No raio. Manga, eu vou confessar pra você que eu não tinha nunca encaixado, assim, uma manga na jogada. Você né? experimenta. Bom. Agora, já que eu comecei a falar da parte gastronômica, eu vou jogar um pouco pra Vanessa aqui, Ivan, Claro. para falar um pouco sobre a jornada de compra e de interesse gastronômico do brasileiro, assim, porque assim, hoje os quiosques são self e tá tudo ali à mostra, Sim. então tudo se vende pelos olhos, Uhum. né? 19 anos atrás até a geladeira de refrigerante estava escondida, Tudo. né? Mas o brasileiro, quando ele vai pro fundir, qual que é a jornada dele do shopping? Ele já saiu da praça de alimentação. Tô tentando pensar aqui. Por que ele deixaria ali alguns reais com vocês? A gente tem dois, na verdade, perfis, né? Um é pós-refeição, Tá. e que é realmente entra a sobremesa, né? Que você Tá. acabou de almoçar ou jantar, ou fez um café e você tem aquele docinho que se encaixa também, porque não é uma sobremesa muito pesada, né? Então, como você monta, você pega a quantidade que você quiser e você monta Tô como comendo você fruta. quiser. Tira uma foto e manda pra E nutricionista. tem aquela assim, tô de dieta, eu sei por mim, vou pegar um morango com chocolate meio amargo. Beleza. Não, hoje eu vou... Não, chocolate branco com... Então você Sim. consegue montar. Tem o pessoal da pós-refeição, mas também tem o pessoal, né, Ivan? A gente tava vendo esses números, assim, porque a gente gosta de estudar o nosso cliente. Quem é meu cliente? Que horas ele come? Que horas ele sai? Em relação à promoção, como que eu vou fazer? E a gente se surpreendeu com esse percentual, né? Existe um alto número, arrisco em dizer o quê? Metade, 50-50, das pessoas que não estão pós-refeição, que passam Sim. ali... Então, pelos né, olhos. Estão pelos olhos, realmente, e consomem o fundi. Então, acho que tem o pessoal da sobremesa e tem o pessoal do quero um doce, quero um fundi. Hoje, assim, a gente já tem um cliente que vai pro shopping consumir o fundi. Então, que sai de casa, né? Sim, A fim de comer um fundi, é. assim. Como chefe gastronômico ali também, eu sei que, principalmente São Paulo, né? Quem tem a oportunidade de passear por outros países, acho que a gente já é exemplo de vigilância sanitária, Já. de limpeza, de consumo, Sim. né? De um dia pro outro, não pode. Tem algumas legislações que fazem com que o estabelecimento cumpra. Exatamente. Coisa que em outros países que eu já fui, Não assim, tem. eu já comi Não. umas paradas no jornal, assim, mas comi também, que eu não deixo passar nada. Sim. Onde que eu quero chegar? São Paulo, ele é bem rígido com isso. Sim. Aquela cascata pode ficar de um dia pro outro? Uhum. Ou a galera tem que sumir com aquele chocolate e aparecer outro? Como é que funciona isso pra quem tá pensando em operacionalizar o quiosque? Uhum. Porque deve ter um X de chocolate que põe ali, né? Tem. Como é que cumpre a legislação, a vigilância, etc, pra manter aquilo ali vivo? Pra manter. Quando eu fiz o curso, né, da vigilância, e a gente também indica para todos os franqueados fazerem online, porque é importantíssimo que todos os franqueados saibam como funciona. Além dele, as colaboradoras. Tá. Mas o chocolate ele tem um mecanismo do primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS, que é a lei da Anvisa. Então, por exemplo, a gente recebe leite condensado. A maneira que armazena precisa tomar muito cuidado, porque senão você pega o novo e coloca na frente e o antigo e coloca atrás, e consequentemente o seu estoque vai vencendo. Então, desde o recebimento cauteloso, né, de você pegar e ir armazenando para trás, ao chocolate da cascata. O chocolate da cascata, o próprio mecanismo dele, quando ela foi desenvolvida, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Entendi. Então, a gente consegue fazer com que esse chocolate fique ali e não perca a data de validade, né? Até porque a data de validade dele é bem longa, perto comparado ao nosso histórico de vendas.
que a gente faz no final do dia? Desce todo o chocolate, ele fica no tanque e o tanque é fechado. Então, ele fica armazenado ali, seguro. E também, contaminação. Como ele chega na temperatura, ele bate ali 49 graus, já não é uma temperatura que traz mais riscos. Nem o chocolate, por ser uma alta temperatura. Nenhuma bactéria sobrevive a 49. Exatamente. E nem as frutas, porque ficam refrigeradas. Então, a gente tem essa segurança. Obviamente que com muito cuidado. E quando a gente fala assim, vocês em São Paulo, como nós somos franquia, cuidado precisa ser com todos. Mas aqui eu não tenho vigilância, mas vai etiquetar. mas aqui eu não tenho visita, mas vai fazer. A gente precisa com que o padrão de organização seja igual em todos os pontos. Então, a gente passa isso em treinamento, tem uma apostila, tudo é etiquetado. Que horas você cortou a fruta? Quanto tempo ela tem de validade? As frutas a gente indica, a grande maioria, recebam todos os dias. A gente fala para os franqueados, então vamos estudar qual é a saída de cada unidade para que as frutas sempre estejam frescas, para que chegue todos os dias e a gente consiga cortar e armazenar. Tem tempo de vida, né? O morango, por exemplo, deve ser minúsculo o tempo de vida dele. E nós criamos, na verdade, pensando nisso, a máquina de gelato, a gente chama ela de Nature Ice. Foi que eu vim para São Paulo, vim fazer o curso na escola francesa. O que é a máquina de gelato? Toda fruta, quando ela passa, ela começa a ficar mais madura, ela fica mais docinha, né? Ela solta mais água, então o morango, ele solta mais água, né? O abacaxi. E a gente criou a Nature Ice. A Nature Ice, ela é a junção desses sabores, você bate o sorvete na hora e ela vira um sorvete, tipo um gelato, mas não tem adição de açúcar, não tem adição de gordura. Então, a gente tem várias receitas reutilizando as frutas que não estão mais indo pro fundir, né? E fazendo com que vire lucro também. A gente reduziu o nosso desperdício a 0. Eu fiquei, foi quase um mês aqui. Eu vim fazer, assim, fiz uma temporada. Um sorvete super delícia, porque... Super delícia, super leve. A gente que tem filho, pode dar pra criança. Então, você poder ir no quiosque, assim, eu demorei pra dar açúcar pras minhas filhas. Você ter uma opção no shopping. Porque o shopping, o que você vai dar sem açúcar, sem nada que seja realmente ali gostoso? Então, só encostar lá no seu balcão, como é que chama esse produto? É o gelato. É o gelato. A gente tem opção de morango com banana, tem opção de manga com leite de coco. Tem muita coisa legal, gelado, né? Refresca, docinho e é leve. Só que o estoque, então, é um pouco mais volátil do que a loja. Sim. Ele é totalmente direcionado do que é o... Porque tem o caminho dessa fruta. Tem, exatamente. Mas a gente tem algumas unidades que têm uma venda tão significativa que já compram fruta direto pro gelato. O negócio já ficou maior do que a diminuição do desperdício? Já. Então, baita negócio ser natural, né? A gente tem alguns sabores, assim, específicos. Tem ali com leite condensado, com leite ninho, porque o pessoal gosta. Mas eu sempre tenho essa preocupação de trazer algo... pro pessoal que tem alguma intolerância, ou para quem tá de dieta, ou para quem tem filho pequeno, a gente precisa olhar para esse cliente também, para que toda a família consiga, né? O filho, pai, mãe, irmão. E os quiosques, a gente sabe, né? Eu sou de uma época que o quiosque mais famoso, acho que você vai concordar comigo, e talvez você que tá nesse mercado, é do Pretzel. Pretzel, né? É o quiosque mais clássico da minha história, assim. Porque é o primeiro que fazia você comprar algo pela boca, né? Não sei se eles ainda cortam um monte e ficam servindo. Lá, né? Então, E aquele cheiro também, aquele cheiro maravilhoso, mas é um negócio muito americano, assim, né? Depois que eu fui para os Estados Unidos que eu conhecia aquela parada. No Brasil, assim, eles tiveram que educar. E eu nem sei se conseguiram atingir números que eles gostariam, mas até hoje existe essa parada. Existe. Quer dizer que vende. Mas eu lembro dessa coisa, assim... Venha comprar. Aí você chegava lá, tinha outras coisas. Porque eles tinham que fazer um mix de produtos. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Chega uma hora que o fundir, ele pega X% do shopping. Por exemplo, eu sou um grande amante também do açaí. E do gelato. Quando é que esses caras entram no negócio de vocês e o quanto eles representam disso? Porque o açaí hoje, ele é uma coqueluche, principalmente em São Paulo. Ele é. Claro que um paraense em São Paulo vê um quiosque, ele não vê proximidade com o que ele está acostumado a comer do açaí. Já conversei com oficiais daqui, né? Mas não tem problema, nós criamos o nosso jeito de fazer e vendemos muito bem. Muito bem. Quando é que ele entra no seu mix de produtos e o quanto ele representa? Porque aí eu vejo já um quiosque, para quem está pensando em investir, já meio que praticamente 100% das pessoas que passam só não compram se estão cheios. Alguma coisa vai agradar. O que a gente faz dessa questão de atrair o cliente? Sempre em treinamento, em final de semana, a gente tem colheres de degustação e a gente faz com que os clientes experimentem o chocolate, porque é certo, ele pode não levar naquele dia,
mas ele vai ter a memória daquele sabor, porque é um chocolate diferenciado, é um chocolate sem adição de gordura. Então, ele experimentou, ele vai ficar na memória do cliente. Então, eu falo para os colaboradores e para os franqueados, os clientes precisam experimentar o nosso chocolate, tá? Então, depois, dito isso, a gente, né, obviamente, apresenta o fundi. E como a gente vem trazendo para esse mercado? Porque tá calor, o que a gente vai fazer para tirar, né? Pra gente apresentar esse produto de açaí e de sorvete. Ele entra junto no selfie, então ele é visível, a pessoa se serve junto. Isso é muito interessante também. E o que acontece? Ele fica num freezer e a gente precisa literalmente abrir o freezer para o cliente ver. Então a gente oferece, o que você gosta? Eu gosto de açaí. Nós temos. Então essa questão da pessoa montar como ela quer junto com o fundi, é aí que tá o segredo do negócio. Então a pessoa vai comer açaí com fruta, com chocolate, ela monta um fundi barra açaí. Como é que eu pago tudo isso depois no final? No final é pesado. A gente tara pelo maior pote, né? Então a pessoa pode se servir ali com o tamanho de pote que ela quiser, ele se serve no final, pesa e acerta. Que Você legal. falou de mercado, é assim, ó. A gente fez muita feira da BF. A gente fez umas 6, 7 anos de feira da BF. E eu vou te falar uma coisa pra você, que eu acho que a gente aprendeu muito. É assim, ó, eu vi muita empresa Frozen. Você deve lembrar de quantas lojas? Lembro. Abriu aquele negócio lá. Lembro. Tinha aquele sorvete de bolinha também, lembra? Chá. Meu, teve uns 7, 8 caras que... A paleta mexicana. Cara, cookie. O que eu vi é que, na verdade, o que eu percebi... Agora estamos numa coqueluche de donuts, hein? Voltou. Isso. Voltou os donuts. Mas eu vou te falar uma coisa. E o Homer Simpsons volta junto também. Então, é que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, é isso, né? 3, 4, até 5 anos. Isso eu venho acompanhando e eu tenho conversado com muitas pessoas. A gente mede o negócio depois de 5 anos. Porque vir vender e ficar lá, fica. Vamos ver depois de 5 anos. Até 5. Se o cara aguentar 5 anos, é porque o negócio vai vingar. Passou a arrebentação. Mas essa maturação dele, a gente percebe, e eu conheci muita gente que pôs muito dinheiro. Eu até tava olhando, tem um chá, que acho que são as máquinas que mexem, assim, que eu vi uns 8 anos atrás, eu vi fazendo isso. Tô ligado. Eu vi isso na Coreia. Eu acho que abri uns 20 disso aí, 30 no Brasil, e agora aí sumiu. Nunca mais ouvi falar. E agora eu fui num shopping e eu vi de novo. Sim. E a mesma coisa, igualzinho. É que assim... O mercado se renova, O mercado se renova, e então, assim... você tem que ter uma capacidade, você tem que se reinventar o tempo todo. Sim. Né? Você falou do Frozen. Eu lembro na época do Frozen, o pessoal investiu em loja. Loja é muito dinheiro, porque você tem que reformar a loja. Não tem loja pronta pra você. Não existe isso. Eu chego lá, tenho que fazer a loja pra mim. Aí pode pôr muito dinheiro. E quebrou todo mundo, não sobrou ninguém. Então, quando a gente pensou muito, é uma das preocupações, apesar de eu ter pulado uma infinidade de etapa aqui, porque quando a gente... eu tinha meu emprego e eu tinha que pensar, o que eu vou fazer da vida? Eu vou continuar trabalhando? Porque não tinha como ficar nos dois. Então, é justamente aí que eu queria. Porque assim, vamos lá. A gente falou de um cargo e de uma responsabilidade legal. Você criou a sua família, as 2 meninas, né? Você foi para outra cidade. Diante de um fechamento aqui, que você recebeu o convite, ou seja, você tinha um cargo bacana, salário gostosinho, quentinho, tinha condições de manter duas cidades. Quando é que você tomou coragem de largar? Quando é que foi isso? É exatamente isso. É que, na verdade, assim, ó, eu já sempre tive a cabeça meio de reinventar, eu já fabriquei muita coisa, eu sempre tinha uma oportunidade, vontade de poder ter a minha... Eu pensava o seguinte, né? Eu deixava muita gente rica. E eu não deixava eu, né? E eu não rica, mas uma situação melhor. A empresa, ela tem uma diretoria que é totalmente profissional, e a diretoria de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, ia trocando. E cada vez que trocava a diretoria, você rezava todo dia um Pai Nosso, porque você não sabia se ia ficar na equipe, né? É igual o presidente. E aquilo vai saturando, porque 3 anos troca um diretor, né? Os caras são assim. E aí o cara que entra, ele traz a turma dele. Igual o técnico de futebol. A trupe dele. Aquilo, cara, eu já tinha passado por umas 2 daquilo, porque eu já tava 6, 7 anos lá. Mas eu tinha quase certeza que na próxima não ia passar, não. Eu achava aquilo, né? E eu também pensava, eu preciso ter essa capacidade, né? A idade vai passando, eu tinha que ter aquilo pra mim. E aí, cara, até quando eu fui morar lá em Joinville, o meu diretor, né? Que foi comigo, que foi o meu amigo. E uma secretária lá, que a secretária ficou um mês também, não gostou, porque ela não tinha balada, não tinha nada, e voltou pra São Paulo. Ela queria diversão. Achou que outra cidade. Um mês, esse 3 ela falou, esse troço aqui não vai ficar não, cara, não tem as baladas, enfim, volta pra São Paulo. E esse diretor meu, o dia que eu fui conversar com ele, porque assim, cara, eu
eu tô querendo ir embora. Assim, eu não tô legal. Eu não sinto. Eu sinto que a minha alma tá lá. Eu não sei. É lá. Só que lá eu vejo que tem tanta coisa pra melhorar e eu não consigo, porque eu já vou lá de tarde, eu vou lá 10 e pouco, a hora que tá fechando, 11 horas, fica até meia-noite, às 1 hora da manhã. Só que eu já tenho que trabalhar no outro dia cedo, eu não tenho cabeça. E eu queria me dedicar lá. Então, eu vou ter que largar tudo. Meu, o que eu escutei, você não tem ideia. Você é louco, cara. Meu, eu escutei isso muitas vezes. Você tem emprego aqui, bem ou mal, você tem o teu, né? Vai vir final do mês lá, você nem sabe o que vai acontecer. Você nem sabe se aquele troço vai vingar. Outra, ninguém tem aquilo. Meu, você é louco. Isso que eu devo Fundir, muito. que loucura. Cara, esse negócio é momentâneo. Ó, você vai ver, esse negócio não vai funcionar. Agora eu fico pensando, né? Alguém agora, nesse exato momento, Então, num aí você quiosque pega- seu, né? Comendo, fundir. Aí você pega, você fica pensando com aquilo. Porque, na verdade, quando você vai tomar decisão solteiro, é só você. Se eu me ferrei e acabou. É. E quando você tem um monte de gente do teu lado ali, que você fala, meu, se eu me ferrar, É verdade. tem as filhas, a escola para pagar, porque tem o mercado para fazer, né? Então, aquilo eu pensava, e ainda, eu pensava assim, aquilo que tá lá, aquele quiosque, ele não vai vingar, porque tem que melhorar. Eu vi a quantidade de coisa errada, né? Aí o que eu fiz? O que eu recebia lá, no quiosque, dava para pagar as contas, sobrava um pouco, mas eu tinha que investir. Eu tinha que investir. E aí, quando eu saí da empresa, eu fiz a minha rescisão, eu tive que pedir a conta ainda por cima. Aí, o dinheiro que eu peguei todinho, juro por Deus, cara, eu não sei porque que eu fiz aquilo, eu não sei porque que eu fiz aquilo. Peguei o dinheiro todinho, fui lá. Aí eu peguei um negócio que agora eu tenho uma outra concepção de negócio. Aí sentei com o marceneiro e falei, agora eu vou fazer uma outra coisa. E aí eu já tinha uma máquina que era melhor, mas o quiosque eu já tinha mais um desenho bem mais feito na cabeça. E aí eu fiz um outro quiosque. Mas isso depois de 7, 8 meses mais ou menos. E aí eu fiz um outro quiosque que é muito mais apresentável e forma de trabalhar muito melhor. Mas eu fiquei sem um centavo. Ali é que Você na gastou verdade, toda a sua reserva. tudo que na verdade, é igual a reforma de casa. Você acha que vai fazer uma coisa, no fim você vai indo, quando você vê o dinheiro foi todo, né? Então, na verdade, eu não tinha o que errar, eu não tinha como errar. Na verdade era essa. Eu não tinha chance de errar, era acertar ou acertar. Porque eu não ia voltar para São Paulo de mão banana, que era o que eu ia fazer. E a minha esposa não trabalhava, e só eu trabalhava. Eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, mais ou menos isso. Muito pouca amizade que eu tinha ali. Enfim, eu não tinha como errar, tinha que dar certo. Então, cara, a tua preocupação, a tua capacidade de raciocínio é outra. Porque você não tem como errar. Sim. Tem que dar certo. E aí você vai se reinventando o tempo todo. E aí é que vem os desafios um atrás do outro. Né? Como é que você faz para viabilizar isso aqui de uma maneira para os outros? Porque uma coisa é você fala, eu venho aqui, eu ponho a mão na massa e não estou nem aí. Mas eu tenho que as outras pessoas fazerem isso também. Né? Então eu tenho que transformar eu em outros. É mais ou menos isso. Sim. Não é tão simples. Então, é nisso que você se aprofunda e faz a diferença quando você vive o negócio. É aí que aprende, é aí que vem a expertise. Porque, de repente, se eu não tivesse participado ou não tivesse me ferrado como eu me ferrei, de repente eu teria tropeçado mais. Mas eu já tinha vivido isso. Eu entendi os problemas das meninas. Os clientes, sábado e domingo eu comecei a acompanhar o atendimento delas. Você não delargou, né? Você ia Não. lá todos os dias. Todos os dias na hora. E o caderninho na hora do almoço. amarelo acho que é o grande segredo seu. E também você vai contar, tem a parte, mas é uma história engraçada essa, que eu tava de castigo e ele me colocou pra trabalhar. Então tinha os feedbacks assim, eu tinha 12 anos quando eu entrei no quiosque pela primeira vez. Entendi. E até quando a gente tava conversando sobre a administração familiar, assim, eu admiro muito meu pai pela educação que ele me deu, porque a gente sempre teve, assim, uma vida bacana, mas sempre me ensinou a dividir tudo, a pagar minhas coisas. Eu tinha o meu salário, ele me descontava das coisas. Eu falava, pô, pai, desconta em 2 vezes, desconta em 3 vezes. Mas isso faz a gente crescer com uma mentalidade financeira gigantesca, né? E é muito engraçado. Eu era federada de natação, eu era atleta, recebia pouco, né, eu acho. E aí, olha que engraçado, eu tinha um namoradinho e na época eu ficava ligando pra ele do telefone de casa pro celular. Antigamente, quanto que veio a conta de telefone? Um absurdo. O que meu pai fez? Vai trabalhar. Vai trabalhar pra pagar. Então eu entrei por um castigo e brinco que nunca mais saí. Mas ao mesmo tempo o feedback também vinha de mim. Então eu já era parte da equipe, né? Éramos em 3 meninas. Então eu falava, pai, hoje eu fui fazer um espeto e o chocolate quebrou, ou o espeto quebrou porque o chocolate tá descendo muito pesado. Pai, o balcão de fruta tá aquecendo. Então isso fez com que os feedbacks fossem mais verdadeiros, assim, feedbacks mais preocupados, eu acho. Porque também, eu acho que dependendo do momento que tá e
e do calor da coisa, a pessoa esquece. Aham. E também tem gente que não quer, que não tá nem né? aí. Que não tá nem aí. É aquele lance do o boi engorda aos olhos do Isso, dono, né? E o fato de ter exatamente. parte dos olhos lá, isso ajuda bastante. Agora, Ivan, você tem alguma saudade daquela época CLT ou não? Você com esses suas 2 décadas empreendedor, você tem alguma saudade? Pra quem Não. tá pensando agora, nesse Cara. exato momento, tomou uma rescisão ou quer se enfiar no mundo das O franquias com Brasil, você? eu também, a gente viaja, a gente já teve várias unidades fora do Brasil, eu viajo muito também, e assim, ó, o Brasil, ele é difícil para empreendedor, e isso a gente se chateia, né, por vários motivos, mas é o único lugar do mundo que tem CLT, então você tem uma ideia que CLT é muito boa, é o único lugar do mundo que tem, não existe outro lugar que tenha. Então, tem os direitos? Tem. É bom? Eu não sei se é bom. Hoje eu tenho meus funcionários, e pra você ter uma ideia, né, da CLT, a gente fala da CLT, só Uhum. para passar rapidinho, a gente tem assim, ó, os nossos quiosques são montados à noite, shopping não pode montar de dia. Uhum. Então o time viaja de dia para montar à noite. Então ele é obrigado a estar no horário de trabalho, porque ele vai montar longe, Manaus, a gente tem no Brasil todo. E quando chega lá, ele não pode fazer mais do que 2 horas de hora extra, né? A lei exige isso, né? O cara só pode trabalhar 8, que é as 8 horas dele normal, mais 2. Só que o cara não monta o quiosque em 2 horas. Então, ele tem que começar, parar, para ele começar a dar continuidade, porque a lei não permite. Aí você tem que contratar uma empresa para fazer isso, que aí o cara se vira com o problema dele. Então, assim, a gente tem barreiras que a CLT não ajuda. Então, eu voltando lá naquela época, muito pelo contrário, é que hoje a gente tem uma capacidade de tudo que você tem na cabeça, você colocar ela em funcionamento. Sim. Então, todo dia de manhã, eu sou doente, eu respondo muita coisa 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu chego muito na empresa, e a maioria do pessoal lá tem os celulares que são da empresa, e fica na empresa. O cara chega lá, ô meu, você mandou 3 horas da manhã pra mim um negócio aqui? Mandei. Eu acordo, esses insights eu tenho muito. Às vezes eu acordo 2 horas da manhã, lembrei de isso tal aí. coisa. Aí eu vou lá, fulano, tal coisa, como é que tá? Isso eu tenho muito. E são insights que uma coisa puxa a outra. A gente vai Faz puxando parte a da outra. mente, né, do empreendedor. A gente está com muitos projetos novos, né, depois da pandemia. A pandemia, ela foi um divisor de água. Porque você foi se entender que são ações ou problemas que você nunca tinha pensado que ia acontecer. A gente só tinha visto aquilo eu acho que em filme, olha lá, de ficção científica. É. Cara, eu andava na rua, não tinha ninguém. Ou de Eu guerra, né? Cara, coisa de Quem guerra. viveu em 40 e fumaça. Você fala, meu Deus do céu, mas isso aqui, se um dia Deus me livre acontecer de novo, a gente tem que estar preparado para aquilo. A gente nunca tinha parado. Para nós, não vou falar que foi bem, porque acho que não foi bem para ninguém. Mas as pessoas começaram a se preocupar mais com a imunidade. E para nós foi bom porque as pessoas estão comendo mais fruta. Porque a fruta, ela recupera, ela ajuda na imunidade das pessoas. Em relação a quiosque também, foi a pausa que a gente precisava, porque a gente tinha o quiosque à la carte e eu ficava na operação, né? Então eu já tinha as minhas lojas próprias e eu sentia, eu falava, pai, as pessoas elas vêm e elas querem aquele morango. Elas falavam pra mim, moça, eu quero aquele ali, e elas apontavam. E eu sentia que elas iam fazendo junto comigo. E aí, meu pai já tinha essa ideia e eu ia conversando com ele. Só que a nossa rotina é tão corrida, quando que a gente ia parar pra desenhar um quiosque, pra fazer um quiosque? E aí veio a pandemia. E aí foram 8 meses, né? Que o primeiro quiosque, ele é também um filho nosso. Por quê? Era barriga no balcão. A gente descia lá e falava, vou cortar morango aqui. Como é que... Se serve aí, coloca chocolate, vamos... Então a pandemia... Né, a gente tomou um tapa na orelha, mas a gente fez desse Vocês tempo... ficaram sem trabalhar um tempo. Sem trabalhar. O administrativo era eu... meu esposo, meu pai, e o Patrick e mais uma colaboradora nossa, assim, que ia e se arriscava também, sabe? Porque a gente queria fazer aquilo acontecer. Então foi um tempo que a gente aproveitou e montou o quiosque. Quando nós voltamos da pandemia, o quiosque Self-Zero estava 100% pronto. Legal. Testado, então foi uma coisa assim mágica. E hoje é o modelo principal de vocês. Hoje é o único. É o único. É o único. Porque a rentabilidade que a gente traz no modelo self, eu diminuo a mão de obra. Sim. Porque, pensa comigo. Quando era o à la carte, eu tinha uma pessoa cortando, 2 servindo fruta, uma servindo chocolate e uma no caixa, né? 5 pessoas. Exatamente. Hoje, eu tenho... Ali, as pessoas servem sozinhas. Então, eu tenho uma abastecendo fruta e chocolate e uma no caixa. Então, eu consigo ter Perfeito. 2 colaboradoras. A gente aumentou a rentabilidade, diminuiu a mão de obra. Hoje, o único modelo que a gente trabalha é o self.
E os clientes também preferem essa liberdade que ele tem. A gente aumenta o ticket médio, as pessoas Sim. se empolgam. E se eu sou mais empolgado ou não, eu pago no Isso, final. né? Exatamente. Você que fez, né? É meu bolso que diz o Isso. tamanho, meu Aham. olho que também paga. E Isso. questão de lançamento, a gente estava conversando sobre o açaí e o sorvete. A gente fez uma parceria com uma empresa de máquina soft. Então, a gente está trazendo esse lançamento, vai inaugurar na semana que vem. A máquina soft, essas que a gente vê assim, Uhum. né? Dentro do quiosque. Então, a pessoa vai se servir na máquina soft. Metade de sorvete, metade de açaí. Que legal. Aham, então, ele vai agregar ainda mais. Hoje, a gente já tem o sorvete de massa, mas a gente vai aumentar nosso ticket médio, porque né, o sorvete Sim. ele acaba sendo mais pesado. A gente traz um produto novo para os nossos clientes também. E 2 que rodadinhas pedem. dele já dá E 100 gramas. pronto, exatamente. Então a gente vai por aí, entra semana que vem, Que e a legal. gente gosta de desafio, né? Então qual vai ser o primeiro? O meu. Falei, pai, eu quero vamos fazer um pra mim. É isso aí, E testar eu em quero casa. o mais difícil de todos. Qual é o menor tamanho? 4 metros quadrados. A gente falou, faz um desse. Ah, a gente não tem hidráulica. Falei, põe bombona de água. Meu Deus, cara. Por Você- quê? E a gente legal. provavelmente vai inaugurar não nesse final de semana, no outro. Eu já falei, gente, eu tô lá, hein? Porque a gente precisa disso. Eu preciso passar o feedback pros meus franqueados de como é que foi, qual o faturamento. Então a gente vai fazer esse novo play rodar para que a gente consiga também colocar no mercado. Agora, tô aqui no episódio, tô com dinheiro na mão, quero botar em vocês. A partir de quanto para abrir um quiosque de vocês? Quanto que eu preciso? O nosso menor quiosque, né, o modelo Express, a gente lançou ele esse ano, 4 metros quadrados, sai a partir de 99 mil. 99 mil. Isso, o quiosque. Tá. A pessoa vai gastar... Falando ainda dele, Gustavo, é assim, ó. A gente fez o quiosque self, 100% self. Aham. Eu nunca vi. Esse é o Express, né? Isso é o Express. Nem no Brasil e nem fora, eu não vi. Enfim, o que a gente fez? Vamos fazer mais. Aqui, mais. O que a gente fez? A gente deixou ele automatizado. A gente automatizou. Então, quando você vem, você se aproxima ali das frutas, o quiosque abre para você. Ele tem um sensor de presença. Ele tem um sensor de presença e ele se abre, que é para você automaticamente, quando você sai, ele fecha. Então, assim, é convidativo, justamente, é uma brincadeira, para que você Uhum. vá e você se sirva. Então, a gente automatizou o bicho. Legal. Então, ficou uma coisa assim, então já não tinha 100% self. E totalmente automatizado, e aí automatizado, aí não tem mesmo. Então, a gente já fez isso, cara. Um negócio bem diferente mesmo. 99 pilas vem o quiosque, certo? Isso. O que tá dentro desse valor pra galera entender? Esse tá o quiosque. O quiosque, especificamente, as cascatas de chocolate, balcão refrigerado, toda a estrutura do quiosque, Beleza. tudo que ele precisa pra trabalhar, né, vai estar ali dentro. Quanto mais eu preciso pra primeira carga de frutas e suprimentos pra fazer o negócio rodar? Fora esse valor, tem o valor de ingresso também, que hoje tá Isso. 50 mil. 50 mil. Tem capital de giro. né? O que é o valor de ingresso? O valor de ingresso é a antiga taxa de franquia. Ah, beleza. Né, que a Tá, gente esse chama aqui de é o valor de que ingresso. acerta com vocês pra ter todo o apoio, Isso, treinamento, know-how, etc. Implantação Beleza, e tudo 50 mais. mil. Aí, beleza. E aí, vou rodar o primeiro. Eu tenho que fazer capital de giro. Capital de giro. Quanto que eu tenho que guardar? Sim. Recomendo. Não, 30. Eu vou pegar uma referência São Paulo, tá? Tá bom, porque- vamos São fazer Paulo, com São 30 Paulo. mil. Isso. 30 mil. Porque frete, as condições dele aqui, mais ou menos 30 mil. Beleza, de capital de giro. Aham. Isso. E quanto que eu gasto na primeira carga de suprimentos? Ou Não, já aí tá nesse incluso, valor? Já tá incluso. Então, peraí. Estamos falando que 180 pau É mais ou menos isso. eu começo a rodar. Uhum. E agora, o que você me fala? Você nasce num shopping. Foi uma Isso. grande oportunidade. Há 19 anos atrás, o shopping era uma coisa muito nova até. Semi-nova, vai. Porque eu tenho 35, eu moro do lado do Shopping Aricanduva. Tem mundo de chocolate lá no Tem. Shopping Aricanduva? Tem. Lá é um baita shopping, hein? Não é por Isso. nada não, deve ter Isso. fila de espera lá. Mas vamos falar que shopping hoje, né, é uma demanda já construída. Isso. Quem quer montar em shopping, a gente consegue dar uma ideia pra quem quer ter um espaço de 4 metros quadrados no shopping ou não dá? Aluguel? Só pra galera se basear assim. Média. vai- Eu vou pegar uma média. Em média, mais ou pode ser menos. média. Todos os dados aqui você tem que pesquisar. É mais ou Claro. menos 5 mil reais, mais ou menos. Tá, mais de ou menos. 5 a 10 mil reais, vamos colocar aqui. Isso. É que não chega, mas tudo bem. É porque o shopping, depois a gente vai falar, nós desenvolvemos uma métrica no Tá. Brasil. Hoje quem faz a análise de viabilidade de ponto é nós. É. Mesmo que você esteja meu franqueado, lá perto de casa tem um Center Lab, eu quero colocar lá. Não é assim que funciona. Nós fazemos um estudo detalhado. Na verdade, a gente já tem mapeado quase todos os shoppings. Mas aí a gente faz contagem de pessoas, a gente faz quantidade de loja fechada, quantidade de problema que tem no processo, classe que passa, tipo... É que, na verdade, é um processo com 100 e tantas perguntas, 140. E ali é que vai nascer se eu vou colocar o negócio ali ou não.
Então, assim, te dá uma... E, olha, eu vou te falar pra você que a gente fez feira há muitos anos, né? E eu conheço muito franqueador. Eu nunca vi nada parecido com tanto detalhe. Que legal. A gente traz a realidade muito grande. Já teve muitos pontos que a gente não pegou. Porque, qual que é a ideia? A ideia é a gente trazer o valor real. Tem lugar que é viável. Mas não para pagar 10, 12, 15, 20 mil, igual o Shopping pede. A gente já barrou muito viaja, ponto, né? Shopping viaja. Então, assim, o que determina o valor alto? Ter público. Se o shopping tiver público, beleza. Mas o shopping não tem público. Depois da pandemia, perdeu muita gente. Mas o shopping continua o nariz lá em cima. Então, o shopping que passava 800 mil... Né, quando você fala para mim assim, ó, se você for Aricanduva, vou te dar um exemplo do próprio Aricanduva. Se você for lá na administração, ele vai te falar que passa 4 milhões de pessoas. Eu não duvido que passe. Eu quero saber o seguinte, no meu ponto onde eu vou ficar, passa 4 milhões? Ou 4 milhões? Porque aqui dentro vocês têm hotel, vocês têm hospital, aqui dentro vocês têm posto de gasolina. O cara entrar aí no posto de gasolina e ir embora, para mim serve para quê? Eu quero gente que entre no shopping e passe na rua que eu tô, no mall que eu tô. Quando você vai fazer essa conta, os 4 milhões cai para 200 mil pessoas. E é nesse número que a gente trabalha. E é esse número que eu trabalho. Então, você não vai pagar aluguel sobre 4 milhões. Não faz sentido. Você tem que pagar sobre 200 mil pessoas, então que é o que passa aqui. A franquia, a gente briga por esse número, né? Não é o franqueado que traz o ponto. Ele pode... ele entrou, seja bem-vindo ao Mundo de Chocolate. Eu moro em tal região, gostaria de 3 shoppings. A gente já tem um time de implantação que já tá com a gente há muitos anos. Assim, o time todo, na verdade, do Mundo de Chocolate, eu acho que é um pessoal que agrega muito. São muito talentosos. E a gente faz a pesquisa. Então tá bom, então são esses shoppings. Quais são os pontos? Quais são os valores? Qual é o fluxo? Não é um ponto que cai do céu e vamos colocar lá. Porque eu preciso garantir o sucesso do meu franqueado. Sim. Né? E o ponto é um dos motivos ali dele performar ou não. Então não é só inaugurar. Até porque o cara que escutar esse episódio, a gente tá numa situação... de 19 anos atrás, de uma aposta de um negócio promissor, muito novo, né? E a gente tem aqui um cara que pediu 4, 5 dias pra desenhar de madrugada. Exatamente. Né? Aquela fila de 30 metros, etc. Não vai acontecer isso em todos os lugares. Não, exatamente, né? Obviamente. É legal a galera saber. Obviamente a gente tem, por exemplo, o Shopping Interlagos aqui em São Paulo, ele tem uma performance gigantesca. Que é do mesmo dono da Savoy, que é do mesmo dono do Aricanduva. Então, e a gente, que na verdade hoje, a gente já participou de tanta feira, tanto evento do shopping, então assim, surpreendente. Shopping, ele tem uma coisa que é interessante. Então, o administrador, o executivo, ele não sai do ramo. Ele tá lá no Aricanduva, ele vai pro Tietê, aí ele vai lá pro Morumbi. É um cara que ele não sai do ramo. Então, esse contato que a gente já tem com todos há muitos anos, então a gente já conhece. Então é legal essa assessoria de vocês de brigar pelo número também. Exatamente. Sim. E a gente é real. E é uma coisa que é muito engraçado. O franqueado, ele é tão afobado que às vezes ele quer falar com o shopping. E a gente fala, segura, eu preciso que a minha profissional chegue com os números dela. Quanto que tá? Tá tanto. Que isso? O fluxo é tanto. A gente precisa dessa briga. A gente precisa, porque às vezes você converte em mídia, porque às vezes você consegue um desconto. Então, a gente precisa tatear todo esse caminho. A gente tem a primeira da implantação, a gente tem a segunda, que ajuda na compra. Porque o franqueado, às vezes, ele não entende a diferença de uma vasilha, de uma faca. São coisas... A gente tem alguém também que fala, e aí, franqueado, tudo bem? Vem cá, vamos lá. Como é que tá a lista de compras? Você abriu a sua empresa? Eu faço vídeo de todos os treinamentos com a minha experiência. Falo, pessoal, vamos lá, sejam bem-vindos. O que vocês vão fazer? Vai abrir a empresa demora para abrir. Vai fazer o seu cadastro com fornecedor de chocolate, vai pedir o uniforme. Então, a gente tem vídeo, a gente tem apostila. Tudo para facilitar esse caminho para o franqueado, para ele saber o que ele tem que fazer, em qual passo ele está da inauguração para acontecer. Agora, tem uma loja, tem um quiosque no primeiro andar do Shopping Aricanduva. Não entro mais lá. Ou tenho chance? Não entra. Só se o próprio franqueado quiser uma segunda unidade. Mas os franqueados da Mundo, eles têm preferência, inclusive, de cidade também. Não é previsto em contrato, nós não somos obrigados, mas eu acho que é uma questão de ética. Né? Então, o Ivan tem em Joinville, aparece um investidor para Joinville. A primeira coisa que eu vou fazer, por respeito a quem acreditou na marca, é: oi, tudo bem? Tem um investidor para Joinville. Você tem interesse? Não, tem. Então tá bom, então é seu. Então a gente sempre trabalhou com essa base, assim, para respeitar quem chegou. Só dá para montar em shopping ou não? Não, então. Esse mercado agora, a gente está muito forte também, né? Então, a gente Fala tem mais um pouquinho mais pertinho aqui. A gente tem também hipermercado, a gente entrou com tudo, né? Que agora tem esses atacarejos aí que estão muito forte. Tem mercado que é maior do que shopping, esse hipermercado gigante aí. Na verdade, estação de trem, né? De metrô.
Aeroporto também tem um mercado muito grande. Agora a gente está atacando também parque temático. Nós temos, já ouviu falar no Beto Carreiro World? Sim. Nós Sim. somos a primeira franquia alimentícia que entrou no Beto Carreiro. Que legal. E é muito engraçado porque, Pô, tem que colocar o cara comer um fundi e depois ir lá naquele negócio lá. assim, né? Esqueci o nome do brinquedo. né? A esposa, né, do falecido Beto, ela conhecia nosso mix de produto e nós fomos convidados a entrar. Então foi muito legal porque nós temos no Shopping Balneário Camboriú, fizemos Que legal. reunião, a gente tá com um carrinho. Temporada eles tiram todas as móveis, né? E aí em março a gente tem uma reunião que a gente quer fazer um novo projeto lá. Então a gente tá atacando food truck, a gente também tá com um projeto de container. Então a gente vem com esse olhar do tirando do shopping, vou pra onde? Porque Isso aí. o produto a gente sabe que ele é facilmente consumido em qualquer local. Então a gente tá explorando tudo isso pra gente abrir o leque realmente e tá aumentando o número de Agora, unidades. se eu sou um restaurante muito bom de salgado e péssimo de sobremesa, tem algo que impede de eu ter você dentro de mim? Não. A gente já pensou nessa... Esse dualidade. cross, né? Essa junção, Cara, Essa muito legal. collab. Essa collab. Agora tá na moda. Isso é muito legal e a gente tem estudado, a gente tem pensado nisso, né? Tivemos uma oportunidade uma época atrás e a gente não apostou muito nisso, não. Mas a gente vem estudando o mercado, sim, hoje a gente apostaria. Tanto é que... Cara, mas eu vou te falar, Não. sabe por quê? O petit gâteau, ele é a preguiça da sobremesa dos restaurantes. Aham. Sabia disso? A Você preguiça sabe? não. Eu sei Não, é a preguiça. Não, é a preguiça. Por conta da massa, né? Não, é muito fácil de fazer. Aham. Tem umas empresas aí que padronizaram. Sim. E aí você vai lá e pergunta assim, você tem alguma sobremesa? Tenho. Banana split e Petit gâteau. gâteau. petit gâteau. Uhum. Cara, se você bota um Sim. mundo de Não, chocolate lá. E Né? Pô. nós desenvolvemos uma cascatinha, ela tem 1 quilo, ela é um Aí. mimo, assim, ela tá em processo final, mas a nossa intenção é isso, e também o que Que aí é vai pro bacana... B2B. Exatamente, e o que Exatamente. é bacana até para os franqueados nós comercializamos as cascatas, a cascata que vocês veem nos quiosques, a gente tem ela para eventos. Então, é uma parte fora do PDV que o franqueado também consegue se rentabilizar. Casamento, batizado, eu faço, e eu gosto de eu ir fazer mesmo, pra entender, porque eu volto e falo, pai, cascata fez assim, vamos arrumar isso, então a gente trabalha bastante com isso. Hoje a gente tem parceria lá em Joinville com a BMW do Brasil. Cada vez que eu vou lá, eu sirvo 1.500 fundis em 4 horas. Agora eu, Gustavo, quero ter uma cascata na minha casa. De repente eu tô rico o suficiente, Empreendacast bombou. Consigo comprar? A gente tá finalizando esse projeto, mas sim, a gente quer ter em casa. Porque a nossa cascata, ela é a única. Patenteado, bonitinha, a Patenteado, tudo NPI bonitinho. lá. Né? A nossa cascata é a única que você não E precisa NPI. derreter no micro-ondas pra colocar lá. Se você vê essas da internet, você tem que ela não tem motor pra derreter o chocolate. Você tem que derreter no micro-ondas e colocar. A nossa não, você joga o chocolate lá, liga ela na tomada e só sai do outro lado sucesso. derretido. Exatamente. Então a gente tá finalizando os tamanhos para que a gente consiga ter uma entrega também. B2B. Então tá resolvido o que eu te perguntei do restaurante, porque se eu sou um dos preguiçosos, lógico, eu queria colocar aqui o ponto que eu falo da preguiça dos restaurantes, é quem só tem o petit gâteau como sobremesa, tá? Meu irmão também tem um restaurante que só tinha o petit gâteau porque Sem ele era preguiçoso. ressentimento, né? Mas, pô, se você me dá uma maquininha dessa, você já aumentou meu leque de entrega? Já. Porque qualquer coisa que eu dou uma besuntadinha ali no... né? Isso. Só um... Uhum. Encostou ali. É mais o potencial. A nossa É. ideia essa de 1 quilo é levar em mesa. Olha que genial, você ter uma cascatinha daquela na sua mesa. Nós vamos fazer negócio junto. Uhum. Eu tenho um projeto que chama Chucharia. São só coisa de chuchá, sabe? A Tá cascata reservado é esse de domínio. tchutchá. Tá reservado esse domínio aí. Empreendedores quiserem apostar na minha ideia. Então, o meu sonho era ter uma mesa Uhum. com cada cascata. E aí o negócio meio que vai enchendo assim vários potinhos, sabe? Sim. E aí você vai recebendo e vai chuchando. Então a parte doce tem que ser mundo de chocolate, Então tá entendeu? Eu vou ser combinado. franqueado. Pode deixar. A parte salgada seria cheddar, sabe? Aham. Sim. Catupiry. Aí. Isso, E que também pode ser nas nossas cascatas, né, Ivan? Pode. Também Acho que- roda com queijo? Nós estamos fazendo teste agora. É? A principal tá rodando. mas Engenheiro é foda, né, mas mano? Não pode né? mas aí é segredo ainda que a gente não pode nem... Ah, porque, na verdade, eu dei assim, um spoiler, desculpa. nada, mas a gente tá buscando ampliar, porque assim, de novo, né, eu acho que a pandemia veio com uma porrada que fez a gente repensar em tudo. Então, assim, Uhum. hoje nada é impossível, e a gente tem percebido isso. É que assim, para completar bem o fundi, tem os salgados também? Tem, né, apesar da gente estar mexendo com outro ramo, e a gente está testando, a gente pegou e falou, vamos levar isso para a realidade? Nossa, vamos ver.
Porque eu não vou vender o equipamento, as pessoas não vão, acho difícil comprar. De repente, é o mesmo equipamento. O que a gente tem que adaptar para poder Sim. O interagir? americano faz muito isso, né? Se você entra no Walmart lá, você vê muito do mundo da franquia americana dentro do supermercado. O americano já tem esse hábito de consumo, né? Sim. Eu quero o molho do Big Mac, eu quero fazer hambúrguer igual o Big Mac, né? O americano tem isso, e lá o consumo ele é um pouco mais muito maior, avançado no sentido de já ter feito muitas coisas, né? Não de oferta, porque o Brasil é tão quanto. Eu te perguntei isso porque eu tenho uma segunda pergunta. O seu irmão, como engenheiro, continua fazendo negócio com você ou não? Não, só lá na primeira loucura. Só tomou outro rumo. E aí, é que na época, no começo, a gente fala aqui, mas não foi nada fácil. É que na época, assim, ó, não tinha dinheiro, o valor de capital era muito baixo, né? Então, pegou a rescisão de uma empresa e investiu tudo. Aquilo ali tinha que sustentar 4 pessoas. Eu pagava aluguel lá em Joinville. Então, o quiosque, ele tinha que se sustentar, e era um negócio novo ali, querendo ou não, tinha 7, 8 meses, né? Tinha que me sustentar, né? Eu e minhas filhas, que, enfim. A gente também, elas estudaram em escola pública, quando eu morava aqui e tal. Lá eu acabei colocando em escola particular, porque eu tinha sempre a pretensão que lá tinha que ter uma vida melhor do que aqui, porque não fazia sentido ir pra lá, então. Sim. Né? Avaliou o esforço. Avaliou o esforço. Então, e a minha esposa não trabalhava. Então, assim, eu tinha que tirar tudo dali. Então, assim, eu fui sozinho e muito seguro. E cada centavo você começa a se reeducar. Porque você tinha que investir no negócio. Olha só o problema. Porque o negócio por si só ele precisa de investimento inicial. E tem que ter, porque senão você vai parar ali meio no tempo. Mas o quiosque ele tem uma coisa que é assim, ó. Via de regra, o quiosque ele é feito para produto que tem uma venda rápida. Tem que ser coisa que vai vender rápido. Você não pode pegar coisas que tem uma venda que carece tipo do almoço, cliente, né? o cliente fica apreciando, tal, no mal que até atrapalha o mal. Tem que ser o cara pegou por 2, 3 minutos e sai dali. Então encaixou da gente poder ter esse produto. A gente fez. Só que ele tem um lado positivo dele que é quiosque, não precisa investir em nada, o cara coloca ali, pode remover a hora que ele bem quiser. Então ele traz isso para o mercado e dá uma chance pra gente muito maior. Então eu pegava no começo, Gustavo, assim, ó, eu pensava o tempo todo, cara, isso não pode dar errado, né? E a disposição, a vontade... Só pode dar certo. Só pode dar certo, porque eu vivia daquilo ali. Então, assim, durante uns 5, 6 meses até, eu tinha que juntar um dinheirinho para investir, porque quando você vai tentar querer vender, né? Se você fala assim, mas você foi lá, você se associou à ABF. Agora, se põe no lugar. Então, o que eu tinha? Eu tinha o quiosque e só. Então, assim, mesmo que depois de um ano, saiu para nós a inscrição na BF, um ano e pouquinho, eu podia vender. Durante esse período, eu fui só melhorando um pouquinho o quiosque. Só que eu não tinha escritório, eu não tinha equipe, eu não tinha nada. Então, se você chegasse lá, gostei do teu negócio, o que você tem? Eu não tenho nada, eu tenho um quiosque. Eu atendi os caras na praça de alimentação do shopping. Na praça de alimentação, porque eu não tinha escritório, não tinha nada. E o mais engraçado é que esse shopping é um shopping que a gente tem o quiosque até hoje, que inclusive esse modelo que eu te contei, que vai inaugurar semana que vem, vai ser nesse shopping. Que legal. Então a gente tem uma história com esse shopping muito bacana. E você tirou a quinquilharia que você enfiou lá dentro? Caramba, o primeiro? Não, tirou? Tiramos. Depois de... É porque assim, aí a gente começou a vender franquia, porque na época, no comecinho, era eu que treinava, era eu que montava, eu que descarregava e eu que carregava. Então eu só trocava o uniforme. Os caras faziam tirar o sarro, né? Pra caramba, né? Porque ia trocando os uniformes e ia me adaptando com os horários, né? E depois que veio a segunda, terceira venda, aí teve um pouco mais de valor, que deu para fazer um outro quiosque já com um modelo já muito mais profissional. Aí foi a primeira coisa que você conseguiu. Aí eu trouxe um arquiteto, aí outra pegada, né? Entendi. Assim, o técnico, a minha área é mecânica, então eu sou mecânico, mas se você falar para mim parte visual aqui, eu não tenho nada, eu faço o que dá na cabeça. Mas ali vai um arquiteto. O arquiteto fez uma coisa muito mais bonita. E esse quiosque que o arquiteto fez depois ficou uns 4, 5 anos. A gente ia mudando ele algumas coisas, mas o modelo dele perdurou. Eu gostei disso que você falou. A gente destrói e constrói tudo de novo quantas vezes precisar, mesmo estando com 85% do mercado. E é uma doença. A equipe está lá, já desenvolvendo, e ontem eu estava dando uma olhada, as mudanças já são bastante significativas. É que talvez no olho nu assim não perceba muito, mas a gente percebe muita mudança. Cara, a gente mudou a característica, o formato, o layout do quiosque quase inteiro. A gente está apostando, a gente deixou ele uma linguagem mais fácil para o cliente interagir. A gente criou zonas separadas dentro do ambiente. Que legal. De 4 metros quadrados, é uma coisa meio de louco. Legal. É que a gente tá falando de 19 anos, mas faz 2 que vocês
adaptaram o negócio Isso. e afunilaram para Foi, isso. Então, exatamente. tá reaprendendo tudo de novo. É. Né? Isso que é legal. Mais ou menos. É Uhum. mais ou menos Agora, a gente aprendeu aqui que com 99 mil de quiosque, Valor de com investimento, 50 mil de ingresso, 30 mil de capital de giro, eu já começo a rodar meu negócio. isso. Escolho o ponto, tenho a ajuda de junto vocês, com tem isso. aluguel, tenho funcionário, tem outros cálculos que você precisa fazer, a planilha de cada um, mas com o apoio e Sim. pagando esse ingresso aqui, você tem toda a ajuda Sim, do time de A gente vocês. tem tudo planilhado também. Mega tudo bem. competente. Uhum. Tem lá os leões que vão brigar contigo com relação a passantes do shopping, a taxa, a conversão. Sim, ele recebe meta. É que, na verdade, a gente tem um plano que você recebe. Naquele plano, tem até quanto você pode pagar por nível de salário, tem até quanto você pode pagar de aluguel, tem o que valor do produto você pode vender, até quanto você pode chegar para fazer um barato do dia, um combo. Perfeito. Então, Tudo você baseado no seu recebe- ponto de equilíbrio. Você recebe Tá. o seu PE, seu ponto de equilíbrio, você recebe um valor que você tem que traz teu retorno em teu payback em 24 meses. Né, sabe? 24 Em 12, meses. 24 meses. E 12 fornecedores de fruta, do chocolate, Todos homologados. tudo negociado. todo caminho, Todos tudo negociado. Embalagem. a gente- Embalagem já padronizada, etc. já padronizado. Isso. Isso. E também posso levar isso para os eventos, eu tenho como fazer cross-sell Uhum. e também mix de produtos fora do meu Fora quiosque. do PDV, exatamente. Isso é legal. Então, Legal. se eu quiser também triplicar o número de espaços que eu tenho, fazer 3 festas ao mesmo tempo, aí eu vou Isso. crescendo com vocês. Exatamente. E tem taxa de royalties também? Totalmente possível. Não, a cascata, a gente faz a venda dela para os franqueados. Tá bom, entendi. Perfeito. E percentual de vendas, eu tenho participação, como é que funciona como vocês como franqueador, quando eu tô ligado com vocês? Além de ter toda essa expertise, qual é a minha devolução como um cara que tá dentro disso? Tem taxa de alguma coisa? Sim. Tem royalties, Royalties, né? um que- percentual, um percentual e taxa de marketing também. taxa de marketing e de royalties. Aí tem que Isso. conversar com vocês. Onde que eu vou agora conversar para fazer negócio com vocês? Qual o melhor caminho para ir? www, o seu site, né? Aham. Na rede social também a gente atua bastante pesado, né? Perfeito, Mas aqui de imediato tem o time do comercial, né? legal. Que tá, quando você abre ali www.mundo, Ponto mundo. ponto, né? Mundo de chocolate. DI, DI. chocolate.com. Isso. Isso, só Isso. .com. Agora a pergunta, tenho liberdade para trabalhar as minhas redes sociais do meu quiosque? Tem Não sim. tem problema nenhum. Tem Absoluto. sim. A gente tem o oficial e também a gente tem aquele programa que a minha equipe alimenta o seu Instagram, porque tem franqueado que não tem essa de alimentar. Não é blogueirinho. Exatamente. Mas cada unidade tem a sua e também tem a liberdade de criar o seu conteúdo fora o que a nossa equipe de marketing também já Beleza. produz, para ficar mais confortável para o franqueado. Respeito uma tabela de preços, de práticas e Isso, etc. exatamente. Tem lá a vigilância, a qualidade, etc. Então, para você que está procurando um negócio, uma baita oportunidade. E eu gostei desse lance de você ser dono dos 4 metros quadrados. Uhum. Né? Eu tô com um amigo agora que vai abrir uma franquia, ele tá nesse exato momento no arranca-cabelo de reformar uma loja. É. Que eu até falei pra ele, cara, será que não é melhor você achar um lugar que o cara passou o ponto? Uhum. Né? Que você já vai metade do caminho. É. Que a gente que é das startups, né? Eu converso com muito startupeiro. Pra você validar o produto, quanto mais rápido, melhor. Mais E se você rápido, cair melhor. mais rápido você se levanta. Aham. Então, se você fica muito tempo Isso. montando loja, Sim. é perigoso. E Tem o a- quiosque já pronto e estudado. E além da taxa de reforma, tem a luva, né? É. Que é caríssima É. e não tem retorno desse Agora, valor. agora chama taxa. Mudaram o nome, mas é a mesma coisa, luva. É taxa de adesão, São as mesmas publicidade. taxas com só mudou o nomes nome. diferentes. Isso, mas tem que pagar. São os mesmos vírus Isso. É, com nomes diferentes e mais poderosos. É. 100%. Muito bem. Então, ó, mundodechocolate.com para você que quer investir. E, por último e não menos importante, Ivan, eu quero saber o seguinte. Para eu me tornar um pouquinho empreendedor e ser um cara que vai ter uma franquia, eu sei que você já teve 6 unidades, hoje você tem 2. Você consegue se dedicar quanto do seu tempo? 2 meninas, marido, família. É para mim? Não é? Sendo mulher, sendo homem? Qual é o perfil de quem tá querendo encarar isso? E o que você diz como uma pessoa que foi skin the game ali do negócio? Eu fiz acontecer, na verdade, né? Desde que eu engravidei na primeira vez, eu tava com 9 meses dentro do quiosque, tá? Então, as minhas 2 gestações... Barriga no balcão, literalmente. Literalmente, assim, pé na costela aqui É. e trabalhando. E isso me trouxe uma vivência muito grande, então é possível.
Mas é muito do perfil do franqueado. Então, o que a gente fala pra eles? Quanto mais vocês estiverem presentes, obviamente, aquela velha história, né? Os olhos do dono engordam, exatamente. Mas eu já vi também operações que têm gerentes muito capacitados. Então, assim, a gente precisa dedicar esse tempo. Eu hoje dedico, né, full time, saio de casa às 8 horas da manhã e volto 6 horas da tarde. Então, as minhas filhas ficam em colégio. Me dedico 100% ao mundo de chocolate. Desde a implantação jurídico, atender os franqueados, marketing, mas as operações próprias também. Tá? De e o estoque, seu marido divide contigo lá. E o meu esposo divide comigo exatamente tudo. Então, desde a gestão da equipe, a estoque, enfim, né? Abastecer estoque também, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente organiza o nosso tempo, assim. Mas tem o franqueados que, é igual o Ivan comentou, ele fazia isso à noite, por exemplo. Então, tem o franqueado que tem, né, Ivan, o trabalho dele, e aí à noite ele vai abastecer o quiosque, ele vai fechar o caixa, ele vai... Sim. Desde que ele esteja por dentro do que tá acontecendo, por quê? Eu, com as minhas 6 lojas e com a minha experiência, eu automatizei tudo. Então, o meu fechamento do caixa, eu tenho no WhatsApp. Então, eu passo isso pro meu franqueado. Como que você tem que fazer? Pede uma foto do que saiu, você pede um relatório, quanto foi de venda, quanto a pessoa vai depositar, o que tem de caixinha, de troco. Então, com a minha experiência, eu fui organizando o caminho para que fique mais fácil quando o franqueado assumir a abertura, fechamento, recebe vídeo, faz tudo pelo WhatsApp. Cartão ponto, a gente indica aquele ponto mais para a menina não anotar mais. Então, tudo isso eu fui aprendendo como? Apanhando. Perfeito. Apanhando, levando as meninas pro quiosque comigo, já fui abastecer quiosque com o neném no carrinho e embaixo 20 quilos de chocolate. Fiz 30 viagens, mas assim, a gente faz acontecer. E hoje, lógico, você se divide entre as suas 2 lojas e também a sua função como franqueadora. Exatamente. Junto com o Ivan, né? Mas para um casal que a esposa vai tomar a frente ou o esposo... Que é full time pra operação. Full time pra operação. Totalmente possível. Basta, não precisa ser os dois. Não precisa ser os dois. Aí tem um bom gerente, um bom equipe. Isso. Vocês ajudam na construção e na condução da equipe, treinamento. Mensalmente a gente pede DRE. Então a gente analisa quanto ele tá pagando na fruta, quanto tá pagando no chocolate. Ó, esse valor tá alto, esse valor tá baixo. Perfeito. O que a gente vai organizar? Para que a gente garanta no final do mês a rentabilidade do franqueado. Ótimo, isso é bom para saber para quem nunca empreendeu e vai entrar em algo que já está validado, mas também saber se é para você ou não é. Então aqui, ó, colocou das 8 às 6, né? Se você está acostumado lá com a sua rotina que você tinha dentro da empresa, você vai transferir isso, só que é seu. E eu preciso te contar aí, né? Não sei se eu conto, se o Ivan conta ou a Van, mas em alguns momentos você vai até mais tarde, né? Você não vai dormir, vai responder uns WhatsApp de madrugada. Isso faz parte do... Faz parte do processo. Faz parte do processo do game, mas é maravilhoso. Eu acho que empreender uma vez você entra nessa piscina, mesmo que gelada, você convida as pessoas para vir. Entrar, exatamente. Sabe que a gente o tempo todo a gente se movimenta pra... Porque assim, eu até brinco com a equipe lá, vamos mexer na ferida. Mexendo na ferida é o seguinte, a gente pega, às vezes liga para um franqueado, vamos ver como é que tá a unidade dele. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E a gente fala muito isso, né? Tem que viver, tem que participar. Como é que você gerencia um negócio se você não sabe nem quanto vendeu ontem, não sabe nem quanto vendeu a semana? Aliás, não sabe nem quanto custa o produto. E se você perguntar para mim, a gente vem fazendo um trabalho muito forte nisso, muito forte. Porque a gente já teve isso, né? Falar que não tem, as franquias todas têm, porque eu também conheço outras franquias. Então, assim, as pessoas administram muito, entendem que essa administração, sem ter esse domínio, né? O boi está em conta do controle do dono, é porque o cara tá olhando pro boi ali todo dia e dói. A dor que eu tenho, o dono tem, é diferente da dor do funcionário. Verdade. Então, assim, quando o cliente vem e eu perco o cliente, eu sinto uma dor. O funcionário vai sentir outra dor. Ela não sente nenhuma, porque é menos trabalho. Então, ele tem que saber que isso faz uma diferença grande. Então, às vezes o cara é obrigado a ficar full time? Não, não é obrigado. Porém, 2 pontos na outra linha. Você já tem que ter um gerente que sinta a dor que você sente. E esse gerente... Ou alguém que faça, né? Perfeito. Ele tem que ter o domínio do negócio. Não existe nada que você controle sem domínio. Você tem que ter o conhecimento. Se aumentou ali o preço do que eu estou pagando, isso vai me onerar em outra coisa. Como é que eu vou fazer para compensar isso? Eu tenho um menino que está descontente. A gente trabalha muito. Porque é o seguinte, pessoas, menina. Se a menina não estiver nos dias dela, cara, você pode fazer o que você quiser aqui. Ela vai olhar para o cliente com cara ruim, que acontece muito. E a gente viu ainda no nosso cliente a mulher. Então, se a funcionária atender mal, uma mulher, vou falar mulher porque a maioria é mulher, você já viu a mulher chateada por aí, o que ela não fala, né? O pessoal fala que fala para 7, mentira. Ela fala para 500 pessoas. E ela tem até o prazer de falar mal, por quê? É mal atendida. Então tem que tomar muito cuidado, o tempo todo, tem que estar bem com a vida.
né? O cliente tem que gostar, é uma experiência. Ele tem que gostar de vir aqui. De ponta a ponta. Eu sou assim, eu vou em tal lugar que eu não me sinto bem, eu não vou mais. Né? Foi-se a época de você chegar numa loja, eu chegar do teu lado ali, e aí, pois não, o que você quer? Essa época já foi. Ele não quer mais isso, hoje quer liberdade. Se eu quiser, eu chamo alguém, senão eu não chamo. Então, mudar, as coisas mudaram e a gente tem que se adaptar. Perfeito. Hoje o cliente vem e ele quer sentir à vontade, ele quer fazer do jeito que ele quer, do jeito que você quer. É selfie. Selfie. Agora, quantas lojas espalhadas, quantos franqueados? Estamos com 42 unidades. Que legal. De chocolate. Muito bem. Mundo de chocolate para tudo que é lado. mundodechocolate.com. Para finalizar, e não menos importante, me dá uma dica de um livro para jogar na minha mochila. Finalizar esse episódio aqui que foi uma aula. Aí, pra mim, principalmente sobre essa questão de empresa, familiar, pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. Oh, boa dica. Aí. E você? As leis do triunfo As leis do triunfo. De Napoleão Hill. Muito bem. Napoleão é um cara... Eu quero ser um Napoleão, porque eu vou, sabe, olhando todo mundo, olhando uma hora de tanto olhar e admirar, que foi o que ele fez. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu sou o Napoleão Vai ficar Hill. igual, exatamente. O Vitor Damasio uma vez falou assim, você é o Napoleão Hill dos produtores de conteúdo de marketing digital. Eu falei, falta um pouco ainda, mas... Mas obrigada. Obrigado. É isso que movimenta a gente. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu. Se você quer se enfiar nesse mundo, a franquia está mais do que provada, 19 anos de experiência, desde os 12 anos no balcão, né? A família toda envolvida, tem 2 unidades, sofre, aprende, repensa, destrói, constrói, né? Isso é o mais importante. Você está investindo a sua grana em algo que realmente tem consistência e vai brigar junto contigo. Um valor muito acessível, dependendo do que você está aí buscando para ti, com um retorno e aí em 24 meses. Mas principalmente, né, a depender do seu momento, tá mais do que provado que empreender em família, se bem administrado, se bem cuidado, dá para ter muito sucesso. Então eu espero que você tenha se cuidado, né, eu espero que você tenha gostado e cuidado, né, desse episódio aqui com muito carinho, assim como eu. Eu tenho certeza que você vai guardar aí e mandar para alguém que precisa ou que está pensando em tomar essa decisão. Nessa câmera aqui, pode dar um tchau, Van, pra galera, e você também, Ivan. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, de falar da Mundo. Acho que é a nossa vida, né? Literalmente, é fazer acontecer. A gente não tem plano B. E agradecer a oportunidade de falar aqui e que a gente espera todo mundo, né, Ivan? Eu falo que a Mundo de Chocolate vai ganhar o mundo. É fato, eu vou fazer isso em vida. Então, vocês ainda vão ouvir falar muito da Mundo de Chocolate. É isso aí. Legal, eu queria agradecer a paciência também. A gente tem a vontade, a disposição de poder pegar o conhecimento, né, que a gente já apanhou, as pedras que a gente já pisou, e poder estar passando para as pessoas que a gente sabe que não é fácil. E todo início é difícil. Isso é uma coisa que é muito bem clara, que eu queria que ficasse bem colocado para vocês. Todo início é ruim. Se a gente fosse ouvir o não e a gente desistisse porque as pessoas falam não, eu acho que não teria nada. O bom é que quando só você vê uma oportunidade naquilo, né? Ninguém vê, só a concorrência é menor, né? Tem uma frase que fala isso, do, né? Walt Disney. Do Walt Disney, isso. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. É exatamente isso. Então, tem que ter realmente resiliência. Né? Resiliência é uma palavra também que é muito forte hoje, isso aí. Então, assim, cara, se reinventa, acredita. É ruim? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? É isso aí. Então, é isso aí. Tem que batalhar, lutar, ter, claro, estratégia, tem que pensar também, não pode ser qualquer meio aventureiro, né? E assim... E se jogar, buscar, né? E tem que buscar o desafio. E, principalmente, ouvir, né? Percebemos aqui que ouvir bem no momento certo, na hora certa, você pode construir um negócio. Ajuda muito. Eu penso, se eu tivesse participado muito mais, eu teria deixado de cometer muito erro, né? Mas faz parte. Vivendo aí, você tendo o erro, sendo você mesmo pratica, é no amor e na dor, né? E normalmente na dor. Então você aprende mais rápido. É isso aí. Porque você doeu, ninguém te falou, você sentiu a dor. Então isso é algo assim muito forte também, né? Mas faz parte, da vida da gente faz parte. Muito bem. E obrigado pela oportunidade. Espero que você tenha e consiga ouvir esse podcast degustando um Fudida Mundo de chocolate. Peça no delivery. Peça no delivery também, nos principais aplicativos aí, procure e respeite essa marca que você está conhecendo aqui, os donos. Até a próxima e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.